Olá a todos. Queria pedir-vos duas coisas. A primeira, dizer-vos que a sessão vai ser gravada. O objetivo de gravarmos a sessão é depois podermos partilhar com vocês e depois poderem voltar a ouvir, tirar dúvidas, ouvir outra vez falar sobre o tema. Portanto, não achem estranho se já apareceu aí na vossa caixinha a informar que está a ser gravado. Depois, pedir-vos a quem se sinta confortável que liguem as câmaras, só para minimizarmos aqui o impacto disto de ser online e não presencial e podermos sentir que estamos aqui um bocadinho mais próximos uns dos outros. E pedir, por favor, que tenham os microfones durante a sessão desligada. No final da sessão vamos ter tempo para fazer perguntas e, portanto, para falarem aqui, para quem quiser intervir, poder ter esse momento, colocar perguntas aos oradores e, portanto, durante a sessão aquilo que eu vos pedia é, se quiserem, podem ir escrevendo as dúvidas que vão surgindo ou as questões que querem ver abordadas aqui no chat, ou então esperarem então pelo momento final e depois colocarem-nas diretamente aos oradores. Então, agora sem mais demoras, olá a todos e agora sim bem-vindos a mais um encontro temático. O meu nome é Margarida Cardoso. Para quem não me conhece a mim e a Associação Salvador, eu sou gestora de projeto na Associação Salvador. A Associação Salvador tem como principal objetivo promover a inclusão das pessoas com deficiência motora, melhorar a sua qualidade de vida e potencializar as suas capacidades. Neste momento, para desenvolver esta missão, temos 10 projetos, que vão desde eventos de convívio até à procura de emprego, portanto, como veem aqui, é um espectro muito amplo. No final, quem queira ver esclarecida alguma questão ou algum tema que não seja aqui abordado, dizer-vos que estamos sempre ao vosso dispor, a Associação Salvador tem sempre a porta aberta, não há e-mail ou chamada que não seja respondido e quando não o é no tempo útil, não tenham medo de insistir, que às vezes não damos a resposta no tempo que gostaríamos. Sem mais demoras, dizer-vos que o que nos traz aqui hoje é um encontro temático. Estes encontros servem essencialmente para disseminar conhecimento, para falarmos sobre temas que achamos relevantes, para inspirar e para motivar a ação. Hoje o encontro temático é sobre mitos e verdades sobre a deficiência. É um tema incontornável no que respeita à desconstrução de mitos e estereótipos que foram sendo criados e que ainda são criados e perpetuados e que estão associados à pessoa com deficiência motora. E, portanto, falar sobre este tema é nada mais, nada menos do que um passo necessário, não é? Para prevenirmos aqui a questão da discriminação e promovermos então a inclusão social. Para falar sobre este tema, apresentar-vos a nossa parceira do encontro temático, a Catarina Oliveira. Nutricionista por paixão, ativista por vocação, tem sido uma figura incontornável na luta pela inclusão e encara a cadeira como gostava que todos a encarassem, como um meio para a sua liberdade. E por isso, a nossa querida Catarina, passo-te a palavra. Obrigada. E obrigada. Obrigada a todos. É muito bom ver aqui tanta gente. Estava a ver aqui se via a Inilda, mas ainda não te vi, mas acredito que estejas por aí, porque faltava só uma oradora. E então, antes de mais, obrigada por estarem aqui. A Margarida já me apresentou, muito obrigada. E eu vou deixar que os oradores se apresentem. Eu convidei 5 ilustres pessoas que aceitaram, e eu fico muito feliz de terem aceito este convite, e vamos falar aqui de vários assuntos, vários mitos ligados à deficiência, obviamente deficiência motora, porque nós somos todos pessoas com deficiência motora, mas sintam-se à vontade, dentro do nosso conhecimento, todos que estamos aqui, podemos eventualmente no fim falar de assuntos mais específicos, de outro tipo de deficiência, até porque a deficiência, como todos nós sabemos, é algo muito diverso e não nos podemos meter, já nos querem meter em caixinhas, portanto não nos podemos meter ainda em mais caixinhas. Portanto, vou deixar os oradores apresentarem-se e vou voluntariamente pedir à Sofia para começar, por exemplo. Olá, boa tarde a todos. Eu sou a Sofia Martins, sou paraplégica, tive um acidente há muitos anos e desloco-me em cadeira de rodas, claro, como é óbvio. E felizmente, não é? Como diz a Catarina, felizmente que tenho uma cadeira de rodas para me deslocar. Eu tenho um blog sobre viagens, sobre turismo acessível, partilho as viagens que faço, como vou, como é que organizo a viagem, como é que faço e pronto, e vou falando um bocadinho sobre como é viajar estando numa cadeira de rodas e é isso. Muito obrigada, Sofia. E vamos falar também sobre isso, porque um dos mitos ligados à pessoa com deficiência é que nós não viajamos e que não nos queremos divertir, e portanto acho que vais-nos ajudar imenso a desmistificar
essas questões e também a dar dicas que eu acho que são essenciais, porque se há perguntas que uma pessoa recebe é como viajar com uma cadeira de rodas. E agora passo ao Nuno, porque é quem estou a ver aqui. Força, Nuno. Então, boa tarde. Muito obrigado pelo convite. Obrigado à Catarina, obrigado à Associação Salvador e a todos os demais palestrantes e a vocês que têm aqui a paciência de estar aqui a ouvir um bocadinho. Espero que seja útil. Como já disse, o meu nome é Nuno Vitorino, sofri um acidente aos 18 anos. Sou fundador da Associação Portuguesa de Surf Adaptado. A minha paixão é o surf e já alguns de vocês certamente já tiveram a oportunidade de surfar com a associação que eu fundei. Viajo pelo mundo fora para surfar, basicamente. Eu sou daquelas pessoas que vê qualquer coisa na internet e digo, gostava de ir aqui. E depois até posso não ter dinheiro para ir lá, mas eu vou arranjar o dinheiro para ir lá. Isso aconteceu há cerca de 4 meses, estava na internet, vi um campeonato nos Estados Unidos e disse, eu vou para ali. Ao fim de 15 dias já tinha dinheiro para ir para ali. Pronto, as coisas às vezes acontecem e acho que nós também, mexendo, falando com as pessoas certas, 1.000 € aqui, 1.000 € acolá e nós vamos indo. Sou licenciado em Relações Internacionais, trabalho na Câmara Municipal de Lisboa como técnico superior, dou palestras e tenho uma filha maravilhosa de 16 anos. E é isso. Muito obrigado mais uma vez. Não sabia que tinhas uma filha, Nuno. Já nos conhecemos há... É verdade, já tem 16 anos, já é um bocadinho mais velha do que tu, acredito, não é? Sim, um bocadinho mais velha, sim, eu tenho 13. Sim, É sim. verdade. Muito bem. Então agora, se calhar, passo à Diana. Não a estou a ver, mas lembrei-me da Diana. Força, Diana. Olá, estou aqui. Olá, antes de mais, obrigada à Associação Salvador, obrigada, Catarina, pelo convite, obrigada a quem nos estiver a ver. Meu nome é Diana, eu tenho paralisia cerebral, portanto, tenho uma deficiência desde que me conheço por gente. Isto é uma característica minha, assim como todas as outras. Eu nunca me conheci sem ser com uma deficiência. Tenho 22 anos, sou estudante de Direito, estou no 3º ano, finalmente quase a acabar. Mas vem muita coisa pela frente, portanto acho que não posso celebrar assim tanto. Depois tenho um projeto em que falo um pouco mais sobre a minha deficiência, aprofundo especialmente a questão da paralisia cerebral e todos os mitos associados, tão só ao nome paralisia cerebral, que acarreta para muita gente um problema gigantesco. E depois também tenho um projeto com uma amiga que não tem deficiência, exatamente para tentarmos quebrar aqui a bolha e de fazermos a interseccionalidade entre o género e a deficiência, ou seja, quais são as questões que se levantam ainda mais para mulheres com deficiência. Este projeto tem vindo a ser especialmente gratificante, porque falar destas questões de uma forma mais direcionada e ver que, ok, isto é um trabalho que tem que ser feito e que eu gostava coisas que eu gostava que me tivessem dito quando eu tinha os meus 13, 14 anos, quando uma pessoa está ali a formar a identidade e a personalidade. Por isso é uma coisa que temos vindo a construir e é isso. Obrigada a todos por estarem aí. E a Diana não disse, mas o projeto dela no Instagram é o Fora dos Padrões e o outro é o Metamorfose. Portanto, sigam, porque são 2 projetos muito, muito bons. E agora, da Diana, vamos para o D também, para o David. Estamos quase a acabar as apresentações para começarmos aqui com os mitos. Força, David. Boa tarde. Antes de mais, obrigado, Catarina, obrigado, Associação Salvador, pelo convite. Eu chamo-me David Pérez, sou um rapaz do Norte, solteiro e bom rapaz, dizem. E sou médico de formação, sou médico de saúde pública, trabalho na área de controle da infecção hospitalar e pronto, tive um acidente de viação há 23 anos atrás, portanto já são bastantes anos em cadeira de rodas. Sempre tive uma apetência por digamos, pela questão de lutar pelas acessibilidades. Desde dezembro de 2018 sou também um provedor de cidadão com deficiência da fantástica cidade de Matosinhos, onde eu vivo e trabalho. Obrigado. Muito obrigada, David. Um fantástico provedor, já me ajudou a resolver uma outra coisa. E para finalizar, a Inilda. Finalizamos e iniciamos aqui a nossa conversa. Força! Olá, boa tarde. Obrigada. Sou a Emilda, tenho 27 anos. Quero agradecer o convite aqui à Catarina, à Associação Salvador mais uma vez. Tenho a osteogénia imperfeita.
Hoje estou a formar-me em design e a fazer outro curso à parte do web design e uma especialização em marketing digital. Comecei, como é que eu ia dizer? Dentro das minhas limitações, quando terminei a escola, fiquei um pouco perdida. Aí entra a Associação Salvador, onde eu fui uma das vencedoras da ação Qualidade de Vida, acho eu, na criação do próprio negócio, onde me deram a oportunidade de fazer uma formação em design gráfico, onde me apaixonei realmente e decidi então formar-me em design. Com isto tudo não podia formar sem dinheiro, então fui à procura de emprego, consegui um emprego, então estou a estudar e a trabalhar ao mesmo tempo. Referi que tenho osteogénese perfeita, certo? E é isso. Muito bem. E foi uma bela apresentação, já te vamos conhecer melhor. Muito obrigada a todos. E eu queria começar, já falaram aqui de algumas coisas, e eu queria começar por um grande e principal mito que muitas vezes as pessoas acreditam, não é? Porque estamos numa sociedade que nos leva a querer determinadas coisas. Aliás, 2 principais mitos que queria que vocês partilhassem um bocadinho a vossa vivência. Vocês não perceberam, mas ou seja, se calhar já perceberam, mas escolhi aqui um painel onde nós temos pessoas com deficiência adquirida, ou seja, que a adquiriram em alguma fase da sua vida, e deficiências congénitas, o caso da Emilda e o caso da Diana. E eu gostava que vocês falassem um bocadinho sobre este mito de que toda a gente acha que a deficiência é sempre adquirida por causa de um acidente, e também que a deficiência é um sinónimo de doença, ou seja, que nós que temos uma deficiência somos todos, ou temos todos, uma doença. Não sei se vocês têm alguma experiência que gostavam de partilhar da vossa vida, de alguma pergunta invasiva, de alguma associação que tenham feito à vossa deficiência a uma doença. Não quer dizer que uma pessoa com deficiência não possa estar doente ou ter uma doença crónica, não tem mal nenhum, mas esta associação que é feita muitas vezes erradamente. Não sei se algum de vocês gostava de falar sobre este mito que é muito comum, não é? E que às vezes legitima aqui algumas perguntas até invasivas. Foi acidente? Não foi acidente? Então como é que foi? Etc, etc. Não sei se algum dos oradores quer partilhar alguma experiência ou assim. Força, Emilda. Acho ótimo que ponham a mãozinha no ar, que é muito mais fácil para gerir. As perguntas mais as habituais das pessoas é: os teus pais também têm deficiência? Exatamente. Então, e mais alguém também tem deficiência do teu parte? Então porquê é que tu vieste assim? Uhum. Não, isso eu assim como? É? Essa é a pergunta pontual das pessoas. Exatamente, também isso é outro mito que vem atrás, que é que a deficiência é hereditária sempre. Existem deficiências hereditárias, como é óbvio, mas não necessariamente é o teu caso, não é? Acho que a Diana também queria falar. Sim, bom, isto na questão da paralisia cerebral tem que ver com uma lesão do cérebro que depois pode gerar diferentes tipos de limitações. E isto causa muita confusão na cabeça das pessoas, porque mesma tipologia, ou seja, eu posso dizer que tenho paralisia cerebral, não uso nenhum equipamento de apoio e tenho as minhas determinadas características, e outra pessoa, se calhar com limitações completamente diferentes e que utiliza a cadeira de rodas, diz igualmente: eu tenho paralisia cerebral. E isto é uma coisa que causa muita confusão na cabeça das pessoas. Como é que pode ser tão diferente? Mas efetivamente é. E eu acho que, pegando na questão da doença, por exemplo, a minha deficiência não foi apresentada aos meus pais como uma característica. Ou seja, ok, ela tem a coisa mais ou menos nestes moldes, poderia ter sido: ok, ela tem paralisia cerebral, podemos fazer este procedimento para ela ter uma melhor qualidade de vida, ou para que esta e esta limitação não seja tão limitativa, passa a redundância. Mas não, foi apresentada como: aqui está, paralisia cerebral, agora vocês têm que arranjar soluções para curar este problema, ou para ser menos invasivo e para que ela se torne cada vez mais normal. E depois é esta questão, que é: como eu não utilizo um equipamento de apoio e as minhas limitações em determinadas situações da vida não se notam ou não se veem, as pessoas partem do pressuposto que eu tenho que lutar sempre por essa normalidade e que eu tenho que solucionar a minha deficiência. Não é algo que eu
eu tenha, que seja uma característica minha, e depois há o outro lado, que é pessoas a pararem-me e dizerem, mas como é que foi isso? Mas caiu? Mas teve um acidente? Eu não, eu nasci assim. Tipo, eu sou assim, sempre fui assim, é uma característica minha, assim como outra qualquer. Portanto, é muito isso, ou seja, assusta muito a forma como os médicos e a visão médica apresentam as deficiências aos pais e depois deitam aquela bomba no colo dos pais e dizem tipo, olhem, é isto, agora a partir daqui... Sim. Sim, ainda se vê muito a deficiência à luz do modelo médico, que não é o modelo dos médicos, mas é um modelo sociológico da deficiência, um dos, não é, que nos diz que a deficiência é um problema do indivíduo, que é um problema nosso e que nós temos que procurar uma cura ou temos que ser fixados, digamos assim. E antes de passar a palavra à Sofia, já que falaste, e só para as pessoas entenderem um bocadinho, porque muitas pessoas se calhar não te conhecem, tu efetivamente, ou seja, o teu andar, embora não utilizes um produto de apoio, o teu andar, digamos assim, tem ali uma característica específica, não é? Que foi uma consequência, digamos assim, da paralisia cerebral. Exatamente, ou seja, eu não uso um equipamento de apoio, mas a minha deficiência é visível, portanto eu tenho uma deficiência motora que se nota no momento da marcha, no momento da postura, do equilíbrio, que afeta os músculos. Exatamente. Ou seja, existe essa deficiência, é visível, é física, é motora, só que lá está. O facto da deficiência ser muito associada à cadeira de rodas, ao equipamento de apoio, faz com que as pessoas, de certa forma, invalidem isso. E depois eu vivo, estou sempre a dizer isso, mas é verdade, eu vivo no limbo entre não ser suficientemente uma pessoa com deficiência e não ser suficientemente uma pessoa sem deficiência, porque definitivamente essa é que não sou mesmo. É muito isso, ou seja, a minha marcha é diferente, o meu andar é diferente, mas as pessoas não... Essa parte não... Claro, sim, sim. E só mesmo para terminar contigo, porque eu acho importantíssimo, porque foi uma coisa que eu também aprendi já depois de me tornar uma pessoa com deficiência e desconhecimento meu, mas se calhar nem toda a gente aqui sabe, ou muitos dos vossos familiares e amigos não sabem e vocês podem levar essa informação. Paralisia cerebral não é sinónimo de deficiência cognitiva, ou seja, tu não tens nenhuma deficiência cognitiva e muitas vezes as pessoas ouvem paralisia cerebral, o cérebro parou, não é? Portanto, está parado, está estático. As pessoas, ou seja, eu faço muito esta comparação e acho que é bastante ilustrativa. Eu não sei se alguém aqui leu ou ouviu os filmes de Harry Potter, mas o Voldemort é aquele cujo nome não deve ser mencionado. É mais ou menos o mesmo que a paralisia cerebral. As pessoas têm medo do nome. É incrível. Tipo, uau, tu tens paralisia cerebral. Paralisia cerebral. Tanto que a minha mãe, durante muito tempo, não me disse qual era o nome da minha deficiência. Com medo da repercussão que isso poderia causar nas pessoas, amigos, familiares, aquela coisa de, pronto, ou seja, de uma forma de proteção contra a discriminação, bullying, etc. Porque as pessoas têm medo da paralisia cerebral. Automaticamente tu tens para aí, que sei lá, 75% do cérebro congelado e não tens qualquer tipo de... E não, efetivamente não. Ou seja, a paralisia cerebral tem que ver com a lesão no cérebro, efetivamente é no cérebro, mas dependendo da sua extensão e do quão profunda ela é, essas limitações podem ser muito diferentes, muito, muito diferentes. Não tem nada a ver com... Podem existir limitações cognitivas, se for nessa região a limitação e a lesão que aconteceu no cérebro, como também podem não existir. Exatamente. Perfeita explicação. Sofia, queres partilhar alguma vivência relacionada com estes primeiros mitos? Sim, só para dizer que foi mesmo uma boa explicação e realmente eu também, há muitos anos, a primeira vez que lidei com uma pessoa com paralisia cerebral, também fiquei assim um bocadinho espantada porque também não sabia e, portanto, é muito comum, não é? Em relação a mim, a única coisa é desejarem-me as melhoras. Se cruzam comigo, não é? Acho que é muito comum para quem está em cadeira de rodas, é desejarem-nos as melhoras e pronto, também não muito mais do que isso. E também, como tu disseste há pouco, que é perguntarem-nos o que é que aconteceu, do nada, não é? De repente, e a última vez que até que me fizeram essa pergunta foi um médico, que eu até fiquei assim espantada, foi assim de repente,
no meio de uma reunião de condomínio. Portanto, foi um bocadinho desagradável, mas acho que é o mais comum, não é? Sim. Sim, ou então, quer dizer, diz, oftalmologista e de repente, olha, e xixi, como é que faz xixi? Diga-me, eu preciso saber já. Ou seja, estas coisas, eu sinto sempre que temos tipo o Ricardo Aruz Pereira com os gatos fedorento a dizer assim, o ar é de todos, ou seja, porque parece uma invasão muito grande da nossa privacidade. Sim, mas olha, às vezes também quando me desejam as melhoras eu digo obrigado e sigo, não? Igualmente, para si também, tudo bom. É mais isso. É por desconhecimento e por isso é que estas conversas são super Claro, importantes. claro. Força, Nuno. Olha, muito obrigado. Eu só levantei a mão mesmo para salvar aqui a honra do convento, não é? O David levantou agora a mão, fiquei assim um bocado intimidado porque as meninas já estavam aqui a dominar a sessão. Mas eu vou-vos contar uma história, eu conto as coisas de maneira engraçada, julgo eu. Eu gosto de mistificar as coisas deste modo. E aquilo que mais me acontece é muitas vezes perguntam: como é que foi o teu acidente? Eu posso-vos dizer que eu tenho 4 histórias do meu acidente. E raramente conto a verdadeira. Eu já fui moço já tive um acidente de motocross, já tive várias coisas. Até já tive um tubarão, foi contra mim, portanto já tive várias coisas e acreditem, se algum dia vos disserem, eu conheço o Nuno Vitorino, o acidente dele foi dramático, já viste, ele era moço de forcados, só que depois, o que é que aconteceu? Houve um rapaz, que teve mesmo um acidente mesmo sendo moço de forcados, e eu parei com esta história e pedi-lhe desculpa, para não parecer que estava a gozar com ele, mas seja como for, essa história era minha e tinha direitos de autor. Pronto, e isto basicamente é o que me acontece. E houve uma história que me marcou. Eu tinha para aí 3, 4 anos no máximo de acidente. E eu já conheço o David desde que ele teve o acidente. É muito meu amigo. E eu estava num casamento e o padre perguntou-me: olha, isso foi de nascença ou foi acidente? Eu disse: não, sou padre, isto aqui, eu juro-vos, isto aconteceu. Não me devem fazer perguntas dessas, porque eu sou um tipo sem filtros. E eu disse ao padre: não, sou padre, isto é a minha máscara de carnaval, só que ainda não a tirei, mas vou tirá-la, não se preocupe. E é isto. Eu não imagino a cara desse senhor. Eu não olhei para ele, só para não me desmanchar, mas acreditei que a minha mãe fartou-se de rir. A minha mãe teve que ir para fora. Portanto, a vida é assim. Quando perguntam cenas absurdas, eu respondo também de forma absurda. Não é? Obrigado, obrigado. Não, e é muito, quer dizer, nós estamos aqui, como é óbvio, isto vai ser tudo pautado por bastante humor, porque é assim que também se desmistifica algumas coisas. Muitas vezes o que as pessoas não percebem é que não fariam isso a mais ninguém no meio da rua ou num casamento. Olha, como é que vai o teu casamento? Vai bem. Ontem foi à casa de banho, ou está mais obstipado. Ou seja, ninguém faz isso, não é? Portanto, com as pessoas com deficiência há essa legitimidade, porque as pessoas acham que efetivamente podem saber sobre a nossa vida e temos que destruir essa ideia, digamos. David. E agora ficámos sem saber. Pois é. Vais deixar. Olha, mas se quiser eu posso-vos contar, mas tenho que esfregar a lâmpada do Aladino, está bem? E pedir um dos desejos. Depois eu conto. Contas mais no fim, não é? Que é para as pessoas ficarem connosco. Boa técnica. Força, David. Pronto, eu também ia contar uma pequena experiência que, bem, eu já tive várias, como podem imaginar, ao longo de 23 anos, mas eu lembro que eu tinha começado a trabalhar no hospital há relativamente pouco tempo e pronto, e estava com a identificação, estava com a bata, não é? E pronto, entro no elevador e está outra pessoa no elevador, carrego no botão e pronto, e estamos na viagem do elevador. E o elevador está a chegar e a pessoa, assim, do nada, pergunta-me: então, foi nascença ou acidente? E eu contive-me de modo a não largar o dicionário todo de palavrões, não é? E não contente com isto, quando eu ia a sair, autonomamente, obviamente, ela pergunta: precisa de ajuda? E, portanto, há sempre esta coisa de facto, primeiro, de muitas das vezes se intrometerem neste sentido da nossa privacidade e depois também de haver uma ajuda imposta. E isso é muito, muito, muito frequente, não é? E pode ser perigoso em certas situações, não é? Pronto, era isso que eu tinha para partilhar. Não, e se calhar pego precisamente nisso, porque era uma das coisas, agora ia passar para outro assunto, mas pego já nesse, porque também tinha aqui nas minhas notas, que é esta questão que eu gostava muito de vos ouvir a todos sobre isso, porque é algo que eu sinto efetivamente que é muito difícil de algumas pessoas entenderem, e estarão aí outras pessoas com deficiência também a ouvir-nos, que
que é esta questão de não haver problema, efetivamente, em nos ajudarmos uns aos outros, quer tenhamos deficiência, quer não, mas connosco há, de facto, uma imposição da deficiência. E eu queria vos ouvir no sentido de como é que nós podemos, de alguma forma, desconstruir esta ideia de que nós, de todas as formas, precisamos ou temos que aceitar uma ajuda que muitas vezes não é requisitada. Nós estamos simplesmente na nossa vida. Como é que vocês lidam com isso no vosso dia-a-dia, digamos assim, porque é um pouco constante, não é? Força, David. É assim, isto é claramente uma questão cultural, não é? E eu creio que isto também tem muito a ver com o facto há muito tempo atrás, nós éramos um país que estava em clara desvantagem relativamente aos outros, porque vivíamos fechados para o mundo, digamos assim, e, portanto, éramos um país muito atrasado, onde, de facto, a visibilidade das pessoas com deficiência era praticamente inexistente, não é? E, portanto, e daí que também, se as pessoas não existiam, não era necessário criar condições para elas se movimentarem na via pública, não é? E, portanto, obviamente, quando as pessoas precisavam de sair, precisavam sempre de muita ajuda não é? para se mexerem na via pública e entrar nos edifícios e tudo isso. E eu creio que isto tem um bocadinho a ver, de facto, com essa costela, não é? Do português que gosta sempre de ajudar, não é? E que se mantém. E que eu compreendo isso claramente e não levo isso de uma maneira, digamos assim, negativa. Eu creio que, obviamente, a mentalidade tem que mudar e obviamente, é muito importante, de facto, nós ensinarmos as novas gerações a terem um comportamento muito mais natural, digamos assim, com a diferença, não é? Mas eu compreendo que, de facto, e muitas vezes dá jeito, não é? Portanto, eu não reajo de maneira negativa, não é? Aquilo, e muitas vezes, das primeiras coisas que eu, quando conheço uma pessoa, digo logo o que é preciso. Olha, primeiro, eu só quero que me ajudes quando eu pedir. E segundo, não quero que andes atrás de mim, quero que andes ao meu lado. Pronto. Só dando outro exemplo muito rápido, um grande amigo meu, que já me conhece há imensos anos, que havia uma rampa inclinada e, portanto, ele ia atrás de mim e eu preparei-me para começar a descer a rampa sozinho. Uhum. Só que ele teve digamos assim, a decisão, digamos assim, de ajudar e, portanto, eu ia dando um malho, assim, daqueles mesmo. Porque, de facto, acaba por ser perigoso quando nós não estamos à espera dessa ajuda, não é? Sim, pronto. Sim. E, portanto, eu creio que a solução está nas escolas, a solução está em nós termos maior visibilidade e, de facto, as novas gerações verem-nos como simplesmente um elemento da sociedade com características diferentes e agir com naturalidade. Basicamente é isso, não é? Sim, sem dúvida. E isso que tu tocaste aí, essa questão de pode eventualmente ser perigoso e nós temos que fazer entender às pessoas isso. Não há problema nenhum em ajudarem-nos quando nós requisitamos a ajuda, como toda a gente, mas efetivamente não impor a ajuda. Isto também já me aconteceu, até numa transferência para o carro, que o senhor às tantas pegou-me nas axilas e mandou-me lá para dentro depois de eu ter dito 10 vezes que não precisava de ajuda. Portanto, isto é muito, muito invasivo e pode até ser perigoso. Portanto, e concordo plenamente contigo que o caminho é mesmo esta naturalização da nossa presença nos espaços, não é? Sofia? Olha, só para reforçar aqui um bocadinho o que o David estava a dizer, uma vez eu trabalhava num edifício que tinha uma rampa com alguma inclinação, mas que eu subia perfeitamente. E uma das vezes eu vou com a minha colega, que não me ajudava, porque lida comigo todos os dias e sabe que eu não preciso de ajuda, ela foi ofendida por um carro que ia a passar por não me estar a ajudar. Portanto, isto é mesmo uma questão cultural. Claro que eu fartei-me de gozar com ela, porque é que ela não me estava a ajudar, não é? Mas pronto, eu e mais umas quantas pessoas. Mas é realmente, quer dizer, é cultural, é como o David estava a dizer.
uma das vezes em que eu estava a tirar a cadeira do carro, eu trabalhava mesmo ao lado dessa rampa, um colega meu que trabalhava há pouco tempo, eu trabalho na Câmara de Setúbal, ele trabalhava há pouco tempo, também me ofereceu ajuda e eu disse que não precisava de ajuda, e claro, ele ficou ofendidíssimo e disse-me que eu não precisava de ficar ofendida, aquela história toda, não é? E eu depois ainda pensei, ainda pus a culpa em mim a pensar, mas será que eu mostrei-me à cara a dizer que não precisava de ajuda? E então eu, a partir daí, cada vez que me oferecem ajuda, eu digo de uma forma tão simpática que não preciso, com medo que achem que eu estou ofendida por me estarem a oferecer ajuda. Quer dizer, eu é que estou preocupada em dizer que não precisas de ajuda, só porque não preciso. E realmente não é, às vezes, fácil lidar com essa ajuda que é quase que imposta, não é? Não te ouvimos, Catarina. Estou sem microfone, estava com o microfone desligado. Sem dúvida, esse ponto que tu tocaste de sermos nós que temos que estar, porque eu gostava que, e com certeza estarão aqui pessoas sem deficiência, mas eu gostava que vocês entendessem que muitas vezes, se nós andamos o dia todo na rua, isto é um bocadinho repetitivo, ou mesmo no trabalho, é um bocadinho repetitivo, ou seja, acaba porque, eu à 10ª vez que tenho que dizer 3 vezes que não preciso de uma ajuda que eu não requisitei, eu se calhar já não estou muito simpática, não é? Portanto, este respeitar de espaço, não há problema de perguntar, olha, estou a vê-lo numa situação, sei lá, por exemplo, uma porta pesada, ainda hoje de manhã fui dar consultas, há lá uma porta pesada que acaba por vir alguém e dizer-me, precisa de ajuda? E eu digo, não, por acaso já estou habituada e consigo, porque podia não conseguir. E a pessoa seguirá a sua vida, portanto é muito importante respeitar a nossa resposta, não é? Que acho que é esse o problema. E, por exemplo, quando nos querem ajudar a pôr, no meu caso, a pôr a cadeira dentro do carro, basta tocarem-me na cadeira que eu já desorganizam tudo, porque aquilo é tão automático que eu já fico aflita para pôr a cadeira como costumo pôr. Eu às vezes digo às pessoas, só se vier comigo, que é para depois me ajudar a tirar, quando chegarmos. Porque... Se quiser uma boleia, já agora. E Milda, acho que puseste primeiro que a Diana, portanto, força. Eu pontualmente nunca me perguntam se eu preciso de ajuda. Tenho sempre aquela sensação que as pessoas fogem de mim. Pronto. Isto tudo acerca da cor também. E então sinto sempre que as pessoas fogem de mim, ou atravessam a estrada, ou quando eu vou no passeio, elas encostam-se todas, caminham 4 pessoas, mais um carro de lado. Mas as pessoas decidem encostar-se às grades e deixar-me passar. E então não me lembro de ter essa situação de ainda caio, eu ajudo e não sei o quê. Só tive uma única, que até foi há pouco tempo, não sei se foi há coisa de 2 meses, que foi com a minha avó. Não tenho hábito de andar na rua com ela, não é? Porque eu estou a viver com os familiares. E então ela veio para me prestar apoio de manhã e seguimos as duas. Ela foi acompanhar-me até ao meu local de trabalho. E não tem hábito de andar comigo. Como referiram aqui, nós já temos o nosso sistema. Já fazemos o nosso caminho, já fazemos a nossa vida. E então, isto para as pessoas que andam connosco é super difícil, porque vem aquela proteção, aquele cuidado. Ai, a menina, eu sou menina, e não consegue, e aquela coisa toda. E então a minha avó vinha atrás de mim. E eu sempre à espera, para ela vir ao meu lado, e aquela coisa toda. E ela vinha lá no mundinho dela, e eu também a deixei, e segui o meu caminho. Também outra dificuldade, não há rampas e passeios, nada disponível. Vi eu, pela beirinha da estrada, vi um carro vir da frente, parei, o carro parou, virei, vi o outro carro vir, ele vinha andando, embrandou, e a Imelda passou. O que a minha avó, não sei o que ela viu, o carro vinha devagarinho, ela gritou e puxou a minha cadeira, enquanto vínhamos da estrada a passar a passadeira. E eu simplesmente continuei na mesma velocidade, tipo, não é nada comigo, não está a acontecer nada, vamos continuar. Chegámos ao lado, passámos a passadeira, ela vinha lágrimas porque achava que eu não tinha visto o carro e que o carro não me tinha visto e que eu ia ser atropelada e vinha o caminho todo a chorar e eu super nervosa, o que é que eu fiz a ela? Olha, foi um pânico, primeira. E as pessoas não têm esta noção que nos metem a nós em perigo e lá está, ficamos a sentir mal. Eu disse, sempre fiz isto uma vida inteira, eu tenho 28 anos, calma.
Sim. E as Não, pessoas não têm essa noção. Isso, eu acho que tu disseste aí duas coisas interessantíssimas e que se alguém quiser também partilhar, que é a questão, eu acho que também ouço muitas pessoas com deficiência a dizer que sentem precisamente o contrário, que quando precisam ninguém as ajuda, e eu não sei exatamente também de onde é que isso vem, e obviamente da questão da acumulação destas opressões, não é? Nós somos pessoas com deficiência, tu és uma pessoa com deficiência negra, ou seja, és mulher, portanto o machismo, o racismo, o capacitismo, tudo isto se acumula e tem impacto na tua vida, que não tem impacto na minha, que sou uma pessoa branca. Portanto, isto é só acumular, não é? As classes sociais, a orientação sexual, tudo isto acumula, nós acumulamos essas opressões, portanto, entendo que tu sintas isso no teu dia a dia, não é? Bastante mesmo. Tive aqui uma situação de. Mas depois existe o lado oposto. Eu trabalho numa escola, sou assistente administrativa e estava a fazer a matrícula dos alunos. Neste caso, eles eram brasileiros. E a senhora estava ali tinha que assinar documentos e aquelas coisas todas, e ela achou que eu tinha nascido cá em Portugal. E então a primeira coisa que ela me disse foi: vocês estão a dar isto tudo porque eu sou estrangeira. E eu queria falar com outra das suas funcionárias, daquelas que andam. Sim. E eu disse: essas pessoas que andam não estão disponíveis, sou só eu. Portanto, está aqui os seus documentos, é isto que você vai ensinar. Deu-me tanto gosto dizer isto. Então, pronto. Não é que nós não somos tão competentes como. Capazes de. Tão Sim. capazes como, não é? Completamente. E depois, ou existem aquelas pessoas que falam código, tipo máquinas: olá, boa tarde, eu vi fazer não sei o quê. E tu ficas a olhar para a pessoa: olha, pode-me dizer ao certo o que é que você precisa? É que eu não percebi. Sim. Aconteceu isto na semana passada. E a senhora ficou em pânico porque percebeu que eu estava a perceber tudo o que ela estava a dizer, estávamos a falar a mesma língua e que não é o que ela vê que me define e que vai impossibilitar de ter aquilo que ela precisa. Eu sou capaz de fazer. Sim, é outro mito que temos diariamente que desconstruir, se não somos tão capazes como, não é? Diana, acho que tinhas a mão no ar, não tinhas? Ou eu vi mal? Sim. Sim, força. Eu vou contar uma má notícia, mas pronto, é o que é. Capacitismo e esta história não acontece só em Portugal. Eu fui para a Itália tentar fugir e adivinhem, aconteceu mesmo. Talvez a situação mais capacitista pela qual eu já passei na minha existência aconteceu na Itália. Meio italiano, metade inglês, meio uma coisa assim, meio. Enfim. Então, estava lá eu na minha vida, né, com uma amiga, estávamos a ir. Já não sei, mas íamos apanhar um autocarro. E os transportes na Itália são assim, para esquecer. Ou não me aparecem, ou vêm muito tarde, ou enfim, não é uma coisa confiável. E nós vínhamos lado a lado uma da outra, e eu disse: olha, vai na frente, vê se o autocarro está lá, porque nós também já íamos assim um bocadinho em cima da hora. Eu disse: olha, vê se o autocarro está lá, e depois eu vou, porque não vale a pena eu estar aqui a esbaforir-me toda para chegar lá e o autocarro não está lá. Está bem, está bem. E nós já tínhamos feito isto várias vezes, já era uma coisa recorrente. E eu tinha reparado que vinha o senhor atrás de mim, mas quer dizer, ele lá vinha na vida dele e eu vinha na minha, não é? E aquilo que ela sai do meu lado assim, o senhor passa por mim com uma flecha e eu. Aqui há gato, isto não está a bater certo. Eu vou atrás dele, até que há um ponto em que eu deixo de a ver, porque havia assim uma esquina. E a ele também. Quando eu passo a esquina, vejo a ele a conversar com ela, com a minha amiga. E eu disse: bom, ali há treta e o motivo sou eu. Lá fui eu andar. Quando lá cheguei, qual é o meu espanto? O senhor estava a discutir com a minha amiga porque ela não sabia que eu não conseguia andar tão rápido como ela. E ela não sabia que tinha que esperar por mim. E que era uma falta de educação. E que não sei o quê. Tipo... tipo... O que é que está a acontecer? Tipo, não estou a reconhecer a situação e tal. Cheguei lá e eu cheguei e eu tentei meter-me tipo, no assunto e tal.
Primeiro que ele não queria saber que eu estava ali, que não estava, que eu estava a falar, que não estava, tanto fazia. Depois que, só passado para aí 2 minutos, eu a tentar chamar a atenção dele e ele sem responder nada, também nada, só passado esse tempo, eu a dizer, tipo, o que é que você está a fazer? Qual é a intenção disto? Ele vira-se para mim com um ar extremamente paternalista, a coisa mais, assim, eu não consigo descrever, mas foi extremamente constrangedor e embaraçoso e frustrante. Vira-se para mim, mas eu estou com pena de si. E eu disse, amigo, mas eu não preciso da sua pena. Eu juro, aquilo, mas uma conversa, depois, o que era mais constrangedor era que nós, para nos entendermos uns aos outros, tipo, aquilo foi inglês, meus famílias eram italiano, depois, tipo, mas eu não preciso da sua pena. E foi extremamente. E ele olhou para mim, tipo, congelou para uns 10 segundos, tipo, a reajustar as sinapses e foi-se, virou-se, foi-se embora, como se eu tivesse sido extremamente mal educada. Revoltado. E depois a minha amiga, nós conhecemos aqui na faculdade, e era uma pessoa que ela não tinha tanto contacto com pessoas com deficiência, porque não tinha pessoas com deficiência na família dela, enfim. E ela acompanhava para o trabalho que eu faço nas redes sociais, e também já somos amigas desde o primeiro ano, portanto ela conhece-me bem. Mas era uma realidade esta coisa do capacitismo que ela às vezes dizia-me assim, Diana, mas tipo, por exemplo, esta questão da ajuda. Mas será que às vezes as pessoas não é por mal e tal, era uma coisa que ela nem... Mas não era, realmente era uma coisa que ela não entendia porque era uma coisa que ela não vivia. Claro. E ela talvez precisava, e naquele momento ela disse, ok, realmente faz sentido, faz sentido o que tu dizes. Pois, isto acontece várias vezes. E na minha vida não acontece tanto, porque exatamente eu não uso equipamento de apoio. Então, mas já tive situações de eu vir entrar no elevador, levar uma mala e uma pessoa agarrar na minha mala e entrar pelo elevador adentro, sem mais nem menos, e eu, olha, você está, isso é meu. Já tive situações, por exemplo, também estava aqui a falar da questão estávamos a falar com a Emília, da questão de termos essa sobreposição, portanto, o facto de ser mulher, depois também ter uma idade assim ser mais nova e tal. Sinto que às vezes, além do facto de eu ter uma deficiência, as pessoas se sentem quase na função de ser meus pais, entende? Por exemplo, eu venho todos os dias para o Porto, eu sou Bragança, e venho para o Porto estudar, então eu venho de autocarro. E a minha mala vem no porão, como toda a gente. Fui lá tirá-la, o senhor do autocarro sai do autocarro, vem, chega a mim. Você está sozinha? Eu, estou. Eu já a sentir que aquilo, não é? Estou. E eu, mas não precisa de ajuda. E eu, não. Mas você desenrasca-se sozinha, tem a certeza? Eu, sim, não esteja preocupado, que eu só quero ir para casa. Pronto. E foi mais ou menos assim. Mas, ou seja, estas situações e às vezes, por exemplo, eu sinto isso muito com estranhos na rua, mas no meu caso, às vezes até dentro da família. Que é mais difícil de impor, não é impor, mas definir os limites, as red lines, estás a ver? Ok, tenham lá calma com isso, porque às vezes eu, quando andava no Erasmus, a minha mãe queria que eu ligasse para aí pelo menos uma vez por dia, se possível mais. Estava a perceber? Até que eu cheguei a um ponto que liguei e disse, olha, eu não vou conseguir ligar uma vez por dia todos os dias, porque isto, afinal, Erasmus, vai acontecer, e está tudo bem, ok? E o bom é que a minha mãe sabe ler entre as entrelinhas e isso facilita na minha vida muito. Então, e ela, está bem. Pronto, a partir dali não me disse mais nada, mas ou seja, há esta necessidade de super proteção em pessoas que, não sei como é que funciona com pessoas que têm deficiência que depois adquirem, mas em pessoas que têm deficiência, pelo menos na minha experiência, a questão de super proteção é uma realidade muito forte. Tu conseguires quebrar a redoma que criou à volta de ti, tipo, não faças isso, ou tens que fazer assim, porque eu é que sei o que é bom para ti, porque eu é que sei o que é que tu deves fazer, porque
e lidar com pais e estabelecer, ok, eu sou uma adulta, tá? Tudo Sim. bem, vai correr tudo bem, é complicado às vezes. E olha, pegando precisamente nisso, o próximo tema que eu gostava muito que falássemos aqui era sobre, ou seja, dentro das vossas perspectivas, porque vocês têm os 5 perspectivas muito diferentes, pessoas com deficiência adquirida, pessoas com deficiência congénita, gostava que vocês falassem um bocadinho sobre esta, pegando, e vou-te deixar falar a seguir, Emilda, mas vou só lançar as perguntas. Pegando nesta questão que a Emilda há bocado falou, de que nós não somos tão capazes, como é que isso se refletiu na vossa educação, no vosso percurso escolar e também, para quem não passou, enquanto pessoa com deficiência, o percurso escolar, que foi o meu caso, do David, do Nuno, acho eu, e da Sofia, como é que foi a entrada no mercado de trabalho ou a passagem pelo mercado de trabalho, se vocês sentiram que tinham sempre que provar mais ou que alguém vos colocava mais barreiras do que a outras pessoas, e também pegando nesta questão de como é que foi com as vossas famílias, o que se sentirem à vontade. Ou seja, esta questão desta superproteção, que eu, por exemplo, adquiri a minha deficiência aos 27 anos, mas senti de alguma parte com a minha família que a tive que educar, não é? Digamos assim. Como é que vocês também sentiram? Ou seja, este vosso percurso escolar, de trabalho, se sentiram menos capazes que os outros e se sentem à vossa volta, mais a nível familiar e de amigos, esta questão da superproteção, que é outro mito, não é? Que nós temos que ser muito cuidados e muito protegidos, quase como se fôssemos uns cristais, não é? Não sei se a Emilda quer começar, que tinha a mão no ar. Por onde é que eu vou começar? Ou seja, eu passei por muitas famílias e, como costumo dizer, por muitas vidas. Okay. Eu vivi sempre com o meu pai, ou seja, da África até, se não me engano, até aos meus 10 anos. E fui à creche pela primeira vez, parti uma perna, nunca mais saí de casa. Meu pai decidiu que não, porque os outros não sabiam cuidar de mim, os outros iam-me sempre colocar em perigo e o melhor mesmo era estar em casa, trancada. Mas ele não me trancou do mundo. Meu pai ensinou-me a ler, a escrever, matemática, tudo e mais alguma coisa, mas chegou aqui uma parte da vida em que o meu pai não teve possibilidades de fazer essa continuidade. Então fui para uma instituição. Esta instituição, eu ouço imensos relatos de pessoas que tiveram uma péssima experiência em instituições. Ouço muito. O meu caso, não sei se é raro, mas foi a melhor coisa que me aconteceu na vida. A instituição deu-me a possibilidade de entrar para a escola, que eu vou assumir, existe, lá está, aquele bullying na escola, existe aquele colocar de parte, existe, só temos ali 2 ou 3 amigos, e eu tenho a dizer que o meu percurso escolar foi fantástico, foi a melhor fase da minha vida. Eu não era uma aluna de notas excelentes, eu era uma aluna normal, médias normais. Tinha o meu grupo de amigos em todos as passagens. Nós passamos do quinto até ao 7º. Tive amigos da primária que ainda continuam na minha vida, do secundário e tudo, mais alguma coisa, de diversas formas. Foi uma passagem fantástica. Depois, quando terminei a escola, 12º ano, não consegui notas para passar para a faculdade. E é que aquele choque de tu és uma pessoa com deficiência. Não, nem foi uma pessoa com deficiência, eu tornei-me capacitista comigo mesma. Ou seja, és deficiente. E agora? Ninguém te vai contratar para trabalhar, não tens notas para entrar para a faculdade, o que é que tu vais fazer da tua vida? Toda a gente trabalhava, nem que fosse em cafés e aquelas coisas todas para ganhar dinheiro no verão. Eu recebia aquele apoio, não é? Que todos nós recebemos, acho eu, da parte da Segurança Social. Eu, pessoa que adoro sair e divertir-me, ir às compras, aquelas coisas todas, como uma típica adolescente que era. E como é que eu ia viver só disso? Eu queria continuar a estudar, não tinha possibilidades, quem é que me ia contratar? E foi aí que eu senti que estava lá embaixo. Depois foi aí que eu entrei com a Associação Salvador e tudo deu certo. No entanto, a minha passagem da instituição para outra família. A coisa não estava a correr bem, a instituição mudou de direção e eu senti que os direitos das pessoas com deficiência não estavam
a ser livrados. E então decidi de quem está mal muda-se, não é? Foi o que me disseram. E o que me ensinaram o resto da vida. E mudei-me. Foi uma má decisão, ainda estou a descobrir. E estou a tentar viver com o que eu tenho, mas impus-me, porque lá está. As pessoas não nos conhecem a 100%, é o que nos veem e aquilo de a proteção. Eu cheguei aqui, olha, tu vais precisar de ajuda, nós fazemos assim, nós fazemos assado, a estas horas tens que estar em casa, nanana. E eu só disse, eu tenho 28 anos. Mas tu não consegues. Eu tenho 28 anos e eu já vivi muita coisa. Eu sei os meus limites e eu sei do que eu preciso. Eu preciso de ajuda, óbvio. Eu preciso. Mas eu também preciso ter o meu espaço, ter as minhas coisas e de continuar a ser a Emilda que eu sempre fui. E as pessoas, ao mesmo tempo, eu senti que se sentiram magoadas e eu tive que tentar fazer um trabalho também comigo para não me deixar, não me levem a mal, mas afetar pelo que eu sinto que a pessoa está magoada e eu sei que lhe custa aceitar isso, mas eu não posso deixar de ser eu, não posso deixar de ter as minhas contas, de ser eu a pagá-las, de eu ir às compras, de... Eu quero estar sozinha, eu adoro ir ao cinema sozinha. Mas não queres dar os teus irmãos? Não. Claro. Sim, é respeitar as tuas Vamos vontades. para a próxima. Para a próxima eles vão comigo, mas eu quero ir sozinha. Claro. Sem dúvida, respeitar as tuas vontades. E então hoje ainda é difícil, eu percebo, mas depois desta passagem toda, lá está, eu tenho os meus objetivos definidos, eu sei aquilo que eu quero, e eu tento que isto não me afete, que me custa um bocadinho, não é? Sim, perdi muitas coisas nesta vivência de instituição, que perdi, a minha comunidade, o meu apoio direto, porque lá está, tens o teu horário, tens tudo definido, tens o teu quarto, o teu espaço. Era muita gente, mas eu tinha o meu cantinho. Aqui são poucas e é assim um bocadinho difícil de lidar. Pronto, porque as pessoas não entendem que lá porque tu és uma pessoa com deficiência não quer dizer que tenhas que ter uma pessoa 24 sobre 24 aqui a olhar para ti. Claro, claro, sem dúvida, sem Eu dúvida. estou sozinha, eu quero respirar. Claro. Sim, sem dúvida, e lutarmos também contra o capacitismo nosso, não é? Familiar, Sim. acima de tudo também, que é muito difícil. Sim. E eu sinto isto pontualmente. Com os meus irmãos já não, talvez que eles são mais novos e Claro. eles entendem-me, não é? Mas com os mais velhos isto custa um bocadinho e aquele poder de decisão sem passar por nós. Claro, sem dúvida. A autonomia é uma coisa que ainda temos que lutar muito por ela. Sim. Não sei se o Nuno, força, estás aqui com a mão no ar? Estou aí com a mão no ar só para dizer uma coisa. Eu, entretanto, perdi-me um bocadinho aqui na tua pergunta, Catarina, e peço desculpa porque foi uma pergunta longa e depois vou raciocinando também nas respostas que os outros preletores vão dando e pronto, vou-me perdendo. Mas eu há algo que quero dizer. Muitas vezes também é um bocado, perdoe-me a expressão, mas culpa nossa, de pessoas com deficiência. Nós próprios podemos educar os outros e explicar aos outros como é que queremos ser tratados. Aquilo que eu digo muitas vezes é, meu amigo, aonde eu sou capaz, tu és incapaz. Tu não surfas ondas de 3, 4 metros. Eu surfo essas ondas. Será que é pelo facto de eu ser uma pessoa com deficiência que me vai tornar um bocadinho mais limitada à partida? Não. Não. Eu neste momento estou a dar segurança contra incêndios. Dou aulas de surf. Imaginem o que é chegar uma cadeira de rodas à praia e dizer olá, eu sou o vosso professor. E vocês reparem, isto não funciona só com queixinhas, isto funciona mesmo com a atitude nossa, que é, eu estou aqui e quero fazer isto. E quando nós partilhamos a nossa paixão, Catarina, quando nós partilhamos a nossa paixão, nós já todos estivemos apaixonados e sabemos o que é que isto é. Vai tudo à frente. Isto vai tudo à frente. E eu volto a dizer outra vez, aonde eu sou capaz, muitos de vós e muitas pessoas da sociedade são incapazes. E o contrário também se passa. E é nessa diversidade que nós temos uma coisa muito simples, que é, chamamos sociedade. E se nós nos conseguirmos respeitar, vai ser a coisa mais bonita do mundo e vamos todos viver com amor. Obrigado, Catarina.
Eu só acho uma coisa, e concordo, assino por baixo, até porque eu vivi isso com a minha família, os meus pais sempre me deram toda a liberdade, mas quando eu fiquei na cadeira havia aquela coisa de, não, mas será? Tipo, eu passado um mês fui viajar para Madrid e o meu pai, mas tu vais para onde? Mas eu não... E eu, pai, eu vou. Ou seja, houve aquela imposição, como tu disseste muito bem, partiu de mim, gente, pai, eu tenho 27 anos, eu simplesmente fiquei numa cadeira, eu vou viver a minha vida. Eu só acho é que aqui nós temos que considerar uma franja da população, por exemplo, que cresce com uma deficiência, que toda a vida, por exemplo, ouviu dos pais que ela não podia, que ela não era capaz e que ela não era merecedora, ela ou ele, ou seja, como é que nós podemos também empoderar essas pessoas que muitas vezes não conseguem estudar, não conseguem, dizem-nos que não vão poder ir para um curso superior, dizem que não vão poder trabalhar, e aquelas pessoas que não têm, se calhar, o background que nós temos de, não, quer dizer, eu posso tudo, não é? Como é que essas pessoas também lidam com essa envolvência que às vezes os prende, não é? De uma forma, às vezes sem querer, mas que acontece, não é? Não só a Diana Sofia, não sei quem foi a primeira, força, quem quiser, não vi quem foi a primeira, como quiserem. Foi a Diana. Força, Diana. Bom, obrigada. Isto é um assunto, vou tentar ser rápida e sucinta nos 3 tópicos, porque isto havia muito a dizer, mas não estamos com tempo para isso. Mas em relação aos meus pais, foi uma questão. Eu tive que aprender a lidar tive que aprender a lidar com a minha deficiência e ensinar aos meus pais como lidar com a minha deficiência. E ainda estou nisso. Durante muito tempo, assim, lá está, a minha deficiência foi encarada com essa questão de é um problema que temos que resolver, e eu entrei nessa onda, porque afinal eu tenho 22 anos, portanto estamos a falar de uma pessoa, pelos 14, eu faço o que os meus pais me mandam, não é? Ninguém tem a autonomia para dizer, não, eu vou, não, fazia o que os meus pais me diziam. Pronto, e a partir dali eu fui construindo a minha relação com a minha deficiência, depois de bater assim bem no fundo do poço em relação a estas coisas, de achar que eu tinha que fazer cirurgias e que se eu fizesse 1500 cirurgias que isso ia lá. Não foi novidade para ninguém, mas pronto. E pronto, porque era esta a mentalidade que eles tinham e que involuntariamente me passavam, apesar de nunca me terem limitado extremamente. Portanto, a minha bolha nunca foi uma bolha muito forte. Mas, e há bocado eu rio porque a Catarina usa uma expressão que eu uso muito, para dizer à minha mãe, eu não sou de cristal, ok? Está tudo bem. Pronto, e a partir daí, também a partir do momento que eu comecei a falar da minha deficiência, seja no Instagram, seja mais abertamente, os meus pais perceberam, e foi um sinal meio que implícito, ok, se ela está bem com a deficiência dela, nós também vamos estar. E também um bocadinho no sentido do que estava a dizer o Nuno, ou seja, a partir do momento que eu aceitei a minha deficiência e que lhe comecei a dizer como é que eu me sinto com isso e como é que eu quero que eles se sintam em relação a mim, a coisa foi melhorando, mas é um processo, e é um processo para mim e para eles. Depois, em relação à questão da educação, eu tive muito a questão de, não, eu tenho que ser boa aluna, porque se eu tenho uma deficiência, eu tenho que compensar isso em algum sítio. E eu tenho que ser boa aluna, tenho que tirar boas notas. Claro que é assim, se eu não tivesse uma deficiência, não seria boa aluna? Não acho. Ou seja, não é uma condição sine qua non, uma coisa não está necessariamente a ver com a outra. Mas eu sentia, principalmente, que por ter uma deficiência, eu tinha que dar muito mais de mim e fazer muito mais e estar um passo à frente dos outros, porque eu sabia que à partida eu já partia de trás. Na passagem para a faculdade, isso agravou-se. Foi uma coisa que assim, ainda por cima, direito é um mundo que toda a gente parece tipo 200 cães a um osso. É uma coisa que está toda a gente a querer estágios e projetos e associações da faculdade e comissão de curso e associação de estudantes. E depois, além disso, tudo tens de ter uma média espetacular, escrever artigos e fazer... Calma! Tipo, segurem! E isto em mim bateu tipo, ok, eu tenho isto tudo, eu tenho que fazer para as pessoas me encararem de uma forma mais valorativa. Claro. E me darem mais valor.
a questão do mercado de trabalho é uma coisa que me tem vindo, porque eu vou agora, né, entrar nessa fase, que me tem vindo, ok, que aquilo, como é que vai ser isto, como é que vai ser este processo. E à partida eu já tenho vindo a trabalhar muito isso, porque é uma coisa que, para mim, ou seja, eu sempre tive que trabalhar muito as questões internamente para depois conseguir. E depois é assim, quando tu tens, por exemplo, irmãos que não têm uma deficiência, e o teu irmão? É normal? Já me perguntaram isto. E depois é assim, lidar com as expectativas dos meus pais que estão à espera que, ok, ela tem, pronto, tem uma deficiência, mas ao menos é boa aluna. Ninguém me dizia isto, não é? Mas implicitamente a coisa sentia-se. Pronto, mas a partir daí eu vi aqui uma pergunta, como é que se ensina aos pais? Assim, é difícil. Às vezes tu só queres, olha, esquece, deixa lá isso. Outras vezes, começando aos poucos, começando a perguntar, olha, mas o que é que aconteceu? O que é que eu tive? E assim, porque assim, eu sabia que aquilo era um assunto tabu. Então não ia chegar ao almoço de domingo, olha, vamos falar sobre... Não, não é? Tem que ser uma coisa de dizer, olha, hoje eu estou neste projeto, vou começar a falar mais sobre a minha deficiência, vou começar a falar mais sobre isto, e eles começaram a perceber, ou seja, nós próprios naturalizarmos esse discurso dentro das nossas casas. Eu notei, por exemplo, no dia que eu cheguei a casa e que disse que ia fazer Erasmus, que ia para a Itália 3 meses, sem controle nenhum. O meu irmão já tinha feito e, portanto, era uma coisa que, ok. E depois, assim, eu não sei como é que vocês sentem, mas, por exemplo, o meu irmão é 14 anos mais velho que eu. E então, qual era o meu parâmetro de qualidade? Era o meu irmão. Eu acho que há aquela certa idolatria pelos nossos irmãos mais velhos. E depois eu tinha, ok, eu vou fazer análises, porque o meu irmão também fez, então tá, vou fazer. Pronto, e comecei a desconstruir também essa ideia, ou seja, eu não sou o meu irmão, eu sou diferente, eu tenho uma deficiência, e está tudo bem com isso, não há problema nenhum. E eu cheguei a casa e disse aos meus pais que queria fazer Erasmus. Por um lado, eles ficaram impressionados, porque se calhar por ter uma deficiência não estariam à espera que eu quisesse fazer Erasmus. Mas ao mesmo tempo disseram, ok, vai. E eu sei que eu nunca teria essa resposta se eu não tivesse tido essas conversas de desconstrução. Sabes? Se calhar os meus pais diziam, mas tens certeza? Mas queres mesmo? Mas... Então... É complicado, é um assunto que dava aqui, meu Deus, para muita coisa, e eu gostava, lá está, daqui a 10 minutinhos, começar aqui com as vossas perguntas também. Vou passar a palavra à Sofia e depois ao David, para falar um bocadinho deste assunto, até porque vocês já estão no mercado de trabalho e podem aqui dar umas dicas à Diana, por exemplo, e a muitas pessoas que estão aqui. Força, Sofia. A Diana agora estava a falar e lembrou-me quando eu disse aos meus pais que ia viver sozinha. Foi assim, ele já sabia o que eu queria, mas eu fui assim, amanhã vou... Aliás, eu acho que foi no próprio dia que eu pedi ao meu irmão para me levar a cadeira do banho de uma casa para a outra, porque eles acharam que não ia acontecer. Portanto, foi assim de repente. Aqui o que é que acontece? Ao adquirir uma deficiência em adulta é diferente, não é? Porque nós podemos impor a nossa vontade e têm que a respeitar, porque quer queiram, quer não é? Portanto, e desde que tenhamos condições para isso. O meu irmão ajudou muito porque os meus pais só não andavam comigo ao colo porque não conseguiam, porque senão eles andavam comigo ao colo. O meu irmão não me apanhava uma coisa do chão. Portanto, ele ajudou bastante, não me apanhava nem deixava que eles me apanhassem. Portanto, temos que ser nós a educar, não é? Temos que ser nós aqui a fazer também o nosso papel, a impor-nos, e claro, como adultos é mais fácil. Portanto, em relação ao trabalho, já foi há muitos anos, e as coisas há 20 e tal anos eram diferentes daquilo que são hoje, não é? E ir a uma entrevista de trabalho, eu fui a algumas e custou-me, eu lembro-me que me custou. Acabei por depois integrar um projeto de integração de pessoas com deficiência e comecei em teletrabalho há 20 e tal anos. Aquilo que aconteceu agora na pandemia eu fiz há muitos anos atrás.
E foi uma maneira muito fácil depois de conseguir entrar no mercado de trabalho. Ir a entrevistas não foi fácil, mas fui, concorri às entrevistas, fui sozinha, eu sou de Setúbal, fui para Lisboa sozinha a responder a entrevistas, e portanto é um bocadinho isso, temos que nós ir de uma forma natural, porque Claro, tem que ser natural, não é? Não podemos ser nós a também achar que isso é complicado, não é? Portanto, nós vamos, se ficamos ou não, depois isso já não depende muito de nós, não é? Sim. David? Relativamente à minha experiência, pronto, a minha experiência também não foi propriamente a semana passada, não é? A minha experiência já foi, de facto, há 23 anos atrás e, portanto, de facto, como a Sofia dizia muito bem, muita coisa, entretanto, já mudou, não é? E eu considero que eu, de certo modo, fui um pouco privilegiado sob o ponto de vista da experiência escolar e da integração no emprego. Eu, na altura, tinha acabado o segundo ano, portanto, eu tirei medicina é o meu segundo curso. Eu, quando tive o acidente, tinha acabado o segundo ano do meu primeiro curso de microbiologia, e na altura, de facto, houve uma receptividade muito grande da escola em adaptar certas coisas. A escola em si já tinha algumas condições e, de facto, mas houve bastante receptividade em adaptar as coisas, mesmo as avaliações. Enquanto eu estive internado, cheguei a fazer cadeiras com exames orais. Pronto. Depois, eu sou filho único, eu tive o acidente com 19 anos e, portanto, eu já era super protegido e, portanto, com o acidente isso agravou-se. E, de facto, eu olho, por exemplo, para pessoas como tu, Catarina, como tu, Vítor, como Nuno Vitorino, e, de facto, eu penso, se calhar devia ter feito as coisas mais rapidamente, mas, de facto, eu recomecei a conduzir só 10 anos depois. E só agora, aos 45 anos, é que eu, por exemplo, decidi comprar um apartamento para mim. E, portanto, pronto, eu acho que todas as pessoas têm os seus ritmos, não é? Sem dúvida. Mas, de facto, acho que poderia ter sido um bocadinho mais célere nesta minha conquista pela autonomia, não é? Relativamente à integração do emprego, eu também acho que também não sou propriamente um exemplo a seguir, porque de facto tudo aconteceu de uma maneira muito natural. Quando eu acabei o meu primeiro curso, eu achei interessante, dentro da área da microbiologia, a parte do controle da infecção hospitalar, e como eu achei que o meu curso não dava muitas ferramentas a esta área, eu resolvi fazer um mestrado em saúde pública na Faculdade de Medicina. E ao fazer o mestrado e ao fazer a tese, pedi para fazer no Hospital Pedro Spano, e eles gostaram do meu trabalho e contrataram-me. E, portanto, aqui à partida foi algo muito natural e não precisei, digamos assim, de ir a entrevistas de emprego, nem nada disso. Tendo dito isto, e eu tenho normalmente um cuidado relativamente a quando, em certas situações, quando me pedem o meu currículo ou o meu resumo curricular, há uma coisa que eu coloco lá no meu resumo curricular e que pode ser discutível e podemos discutir isso. E eu coloco lá uma pequena frase que diz características especiais. Utilizador de cadeira de rodas com limitações a nível de destreza manual. Pronto. E eu gosto de ter isto bem claro e bem explícito, porque assim as pessoas já estão a contar e pronto. E espero que as pessoas lidem de maneira natural, como eu também lido de maneira natural. É isso. É isso. Perfeito. Eu acho que isso pode ser uma ótima reflexão para a parte das perguntas, porque é uma grande questão, essa questão, será que temos que avisar quem somos ou será que temos que notificar? E eu não tenho problema nenhum e também partilho um bocadinho da tua opinião, só para garantir que não vou ter... Agora, também há aqui uma parte, e uma pessoa ouve testemunhos que efetivamente acontece, que esses currículos são logo postos de lado quando se sabe, muitas vezes por medo e por falta de acessibilidade, portanto, acho que é um ponto essencial para se falar. Bom, temos 5 minutos para as 1h30 e eu não podia deixar, vou-vos pedir para serem céleres, não sei se vão conseguir, mas eu também sou péssima moderadora em cortar palavras, não consigo, lamento, até porque fico embevecida a ouvir-vos, mas acho que é muito importante nós falarmos aqui de duas coisas e deixo-vos à vossa vontade o que quiserem pegar e o que quiserem transmitir agora para finalizar, que é a questão do mito
do relacionamento, ou seja, de que as pessoas com deficiência não têm relações, não podem construir família, não podem ter diferentes orientações sexuais, não podem ter relações casuais, ou seja, quando nós nos relacionamos é para a vida, não é? Não podemos ter one night stand, não é? Portanto, isto não é verdade e gostava que vocês partilhassem uma opinião, uma palavra sobre o que vocês quiserem e também, não tem muito a ver, mas acho que é um assunto que nos diz respeito a todos e que eu acho que vocês, com as vossas vivências, e tu também, David, por exemplo, como provedor, poderás também deixar aqui uma mensagem de como é que nós podemos todos ser mais ativos também nesta luta pelas acessibilidades, principalmente, que é uma coisa que nos impede muito de ter uma vida autónoma em tudo que nós falamos até aqui, inclusivamente nas relações, porque quer dizer, como é que uma pessoa vai sair de casa para se relacionar se não consegue, se não tem acessibilidade para isso, não é? Portanto, esta questão de haver este mito de que a construção de acessibilidades, a casa de banho adaptada, os lugares de estacionamento, são tudo luxos, não é? Que nós estamos a pedir luxos, privilégios e não necessidades efetivamente específicas, que aliás estão na lei. Portanto, eu sei que são dois temas muito diferentes e como o Nuno disse há bocado, deve estar um bocadinho confuso porque eu lanço temas assim um bocado difusos, mas o tempo, eu para a próxima vou marcar um encontro de 5 horas, quem quiser ouvir-me, ouve, mas a verdade é que são muitas coisas para falar e, portanto, deixo ao vosso critério. Relacionamentos, acessibilidade não tem nada a ver, mas tem tudo a ver e, portanto, David, começa tu, o que queiras deixar aqui também já em repto final para depois vermos aqui as vossas perguntas e falarmos um bocadinho todos. Força, David. Eu vou focar mais na questão das acessibilidades, no entanto, devo só dizer, espera, calma aí. Devo dizer que, neste momento, como eu já referi, sou solteiro e bom rapaz. Portanto, depois a Catarina pode dar o meu número se eventualmente houver. Pronto, mas, de facto, esta questão, a questão da sexualidade é também um assunto tabu, claramente. Eu posso ter muitos defeitos, mas eu quando quero uma coisa, luto por ela e, de facto, arranjo sempre alternativas. Quando eu quero ter os meus momentos, arranjo sempre alternativas para que isso aconteça, digamos assim. Eu pensei que tu ias dizer, eu posso ter muitos defeitos, mas a sexualidade não é um deles. Não, pá, nós estamos num ambiente mais formal, por isso. Mas, de facto, assim, também é um assunto que daria pano para mangas e só esse assunto daria para um seminário, não é? Relativamente às acessibilidades, pronto, a questão eu creio que há muito a fazer, de facto. E, de facto, nós até temos uma boa lei, não é? Nós até temos uma lei das acessibilidades interessante. É pena que, de facto, a lei não seja cumprida, não é? Enquanto que, se calhar, noutros países as pessoas almejam que a legislação seja diferente e com coisas diferentes, porque elas já têm garantido que a acessibilidade que está na lei é cumprida, cá nós nem sequer chegamos a esse patamar, não é? E, portanto, aquilo que eu faço desde há 23 anos para cá é escrever cartas, livros de reclamação, chamar a polícia, de tudo um pouco. E, portanto, acho que temos que registar isto, não é? E, de facto, quando eu vou a um local que não tem acessibilidade, peço livro de reclamações, ou escrevo um e-mail, depende das situações. Quando, de facto, encontro um carro estacionado num lugar reservado para pessoas com deficiência que não tem dístico, chamo a polícia. Ou também, quando estou com mais pressa, tenho uns recadinhos na minha mochila que coloco esse recado numa folha A4 no para-brisas do carro, a dizer respeitar este lugar é respeitar as pessoas com deficiência. E, portanto, creio que nós temos ainda muito, e eu como provedor, aquilo que eu tenho tentado, e não tem sido fácil, confesso, é de facto estabelecer um plano para a melhoria das acessibilidades no Concelho de Matosinhos, mas de facto há tanta coisa para fazer, tanta, e há tanta burocracia que é difícil, mas eu não desisto. David, se puderes só deixar, porque eu acho que isto é uma coisa que muita gente não sabe. Imagina, se acontece nós irmos a um sítio sem acessibilidade, qual é a melhor forma de nós reclamarmos? Ou seja, livro de reclamações, é mandar um e-mail para algum sítio? Qual é a melhor forma? Sim, eu normalmente peço o livro de reclamações. Eu escrevo no livro de reclamações. Quando muitas das vezes são... Desculpa? O livro de reclamações depois obriga a uma fiscalização?
obriga a que, de uma maneira geral, o livro de reclamações depois vai para a ASAI e, portanto, obriga que as autoridades sejam avisadas, sim. Ok. Agora, se depois isso tem repercussões práticas, isso é outra coisa, não é? Pronto, muitas das vezes aquilo que eu faço até nem peço o livro de reclamações, mas peço o e-mail do responsável e escrevo para a própria empresa com uma listinha das coisas. Por exemplo, já é muito comum, eu quando vou viajar, e felizmente que também tenho tido muitas oportunidades de viajar, e eu pronto, os quartos de hotel de facto é sempre uma agradável surpresa ou não, e portanto depois eu peço sempre o e-mail do diretor do hotel para escrever um e-mail a dizer, olha, é preciso fazer isto, pronto, e eu costumo fazer isso. Já agora também deixava também em forma de informação para as pessoas, sempre que houver também dúvidas relacionadas com os nossos direitos também, a grande maioria das autarquias tem balcões para a inclusão. E o INR, o Instituto Nacional de Reabilitação, também tem uma linha de telefone e um e-mail também onde são respondidas essas dúvidas, não é? Mas eu tento de facto deixar a minha marca, digamos assim, seja a nível oficial utilizando o livro de reclamações, seja deixando os meus recados nos vidros dos carros mal estacionados. E eu creio que é importante nós chamarmos a atenção disto, porque só com a visibilidade é que nós vamos conseguir mudar as coisas. Sem dúvida, concordo. Portanto, anotaram tudo isto, que isto é informação de ouro. Nuno! Olha, Catarina, pode também não ficar só aqui no David, eu vou aproveitar aqui a história do David e dizer-vos que eu sou bom rapaz, mas não sou solteiro. Lamento aqui estar, se calhar, a despedaçar alguns corações. Eu acredito que seja algum por gentileza, não sejam todos por gostarem muito da minha cara. Isto para vos dizer algumas coisas, que é, isto já aconteceu mais, agora não acontece tanto, mas também vai acontecendo, que é, eu tenho uma filha, como já vos disse, e depois tenho perguntas do tipo, olha, como é que fizeste? Eu disse, o que queres que eu te diga? Quanto tempo é que durou? Foi isso? Claro. E também tenho algumas perguntas no sentido mais sexuais, de perguntarem se funciona, se não funciona, pronto. E essas perguntas vêm logo à nascença. Está bem? Não pensem que é preciso nós termos confiança para depois de me virem perguntar isso. Não, é logo. É tipo, olha, olá, és Nuno, não é? Sim, senhora, funciona ou não funciona? É basicamente isto. É como se fosse ali uma peneira. Sim. Pá, obviamente eu levo isto tudo para a brincadeira, mas acontece. E nós também, se levarmos as coisas para a brincadeira e conseguirmos desconstruir isto, quem conseguir, há pessoas que levam a mal e nós aqui temos que respeitar. Já diz o famoso filósofo: o mundo somos nós e a nossa circunstância. Portanto, aquilo que é igual para mim, certeza não é igual para o David, não é igual para a Catarina, não é igual para nenhum de vocês. Podemos encontrar aqui pontos que se tocam, mas certeza eu sinto uma chapada de uma maneira que o David certamente não sentirá. Quero eu acreditar que seja assim. Isto para vos dizer aqui que o que interessa nisto é tal e qual como no desporto. Isto é só nós começarmos. Depois nós começarmos, as dúvidas vão surgindo, tudo vai surgindo. Agora nós não podemos à partida, seja nos relacionamentos, seja na vida, seja no que for, deixar-nos limitar pela questão da deficiência. Eu volto a repetir-vos. Aonde eu sou capaz, muitos de vocês são incapazes. Portanto, somos todos diferentes. E é isso, Catarina. Obrigado. A frase é muito boa. Muito obrigada, Nuno. Gostei muito. Diana. Olhem, eu acho que aqui o meu contributo é mais no sentido de fazer um contraponto, porque eu não tenho tanta experiência a me falar-vos da falta de acessibilidade arquitetónica, porque é uma coisa que não se sente tanto no meu dia-a-dia, apesar de que se houver uma rampa em vez de uma escada, eu vou pela rampa, não é? Sempre muito mais acessível. Agora, uma coisa que eu gostava de falar é na questão da acessibilidade na educação, que eu senti muita falta. Eu tive que ficar um ano sem aulas por causa de umas cirurgias e disseram-me que não era possível eu ter aulas à distância. Corta para 2020, pandemia, etc. e tal.
E pronto, acho que é uma questão que temos que vir a falar sempre muito. E da questão também, estávamos aqui a falar da lei das acessibilidades, por exemplo, o mesmo acontece. Tivemos agora uma alteração legislativa interessante no âmbito da chamada, até então, educação especial, agora designada por educação inclusiva, que veio alterar os paradigmas daquilo que se considerava ser a educação especial. Ou seja, ao invés de termos uns conjunto de alunos enfiados dentro de uma sala, sem contacto absolutamente nenhum, ou muito pouco com as turmas, efetivamente agora com este novo panorama legislativo, temos essa reinserção dos alunos nas turmas, e isso é muito bom, porque evita a criação de barreiras sociais, de barreiras atitudinais, a inclusão da própria pessoa. E é uma coisa que tem que ser muito falada, porque uma coisa que eu sinto muito e a qual mais se repercute no meu Instagram é a questão da falta de acessibilidade nas aulas de educação física. Portanto, da adaptação dos exercícios, da adaptação da própria aula. Eu já tive uma situação em que eu pedi para o professor para fazer aula e ele disse-me que eu podia ir para casa. Pronto, se não conseguisse fazer assim, pudesse ir para casa. Tudo bem que eu podia ir para casa. E definitivamente é isto. Claro. Ou seja, a questão da acessibilidade é sempre importante frisar aqui o quanto ela é importante e, como eu costumo dizer, a inclusão não se faz por decreto. Não adianta nada termos 1500 leis, com não sei o quê, e depois, no terreno, não vermos a sua aplicabilidade. Pronto. Sem dúvida. Uma coisa que eu gostava de dizer em relação ao outro assunto que tu pegaste é que eu sinto muito em relação à sexualidade, principalmente na mulher com deficiência. Portanto, a questão de tu ires a um ginecologista ou de tu ires a um... Não é que só seja pela tua saúde, mas também pode não ser, porque tu queres iniciar a tua vida sexual e mais nada. É sempre olhado até pela própria médica por tipo, tu estás aqui, não sei o quê. Ou seja, até para começar, para ir ao médico, para ver se está tudo bem, se uma pessoa efetivamente, ok, pronto, agora eu quero iniciar a minha vida sexual, etc e tal, há barreiras logo aí. E pronto, e depois, numa questão mais afetiva, de desconstruirmos esta coisa de que, porque somos pessoas com deficiência, temos que aceitar qualquer pessoa que gosta de nós. Não. Okay? Não temos. Ninguém nos faz um favor por gostar de nós. E assim eu termino. Exatamente, isso é importantíssimo para quem nos estiver a ouvir. Nem tudo que vem à rede é peixe e nós não temos efetivamente que ficar com alguém só porque aquela pessoa nos deu atenção, independentemente de nos tratar bem ou não. E isto nos levaria-nos a muitas outras conversas. Sofia? Só para acrescentar aí o mito de que no relacionamento ele só acaba se formos nós, porque a outra pessoa nunca nos vai deixar, não é? Portanto, é um mito também. É verdade. Em relação e os relacionamentos, eu acho que basta ver as outras pessoas, eles acontecem, é uma coisa natural, acho eu, e portanto lidar também com ela de uma forma natural. Em relação às acessibilidades, eu tento também sempre de uma forma positiva e tocar os sítios onde vou, deixar uma nota, não sou tão existente como o David, devia ser, eu vou procurar ser mais, mas sempre que tenho essa oportunidade deixo uma nota a lembrar o que é que está bem, ou, neste caso o que está mal. E é isso. Devemos fazer isso mais todos, não é? Também do teu time. E Milda, para ver se temos aqui um tempinho para discutir algumas coisas. Eu também nas acessibilidades, vou pegar aqui na Sofia, eu também sou um pouco como ela, no aspecto de eu nunca deixei de ir, nem nunca deixei de fazer, porque não havia acessibilidade. Eu fui ensinada, a primeira vez que saí de casa foi aos 14 anos, fui obrigada, porque lá está, eu vivia numa instituição, estava com o rabo acomodado, fazia-me tudo. Pronto. E então fui obrigada a ir à farmácia. Foi a pior coisa que me fizeram na vida. E eram a passos de casa. Eu não sabia como é que eu ia. Ainda não vi aquela coisa de GPS e mapas no telemóvel. E foi o pânico. E eu percebi que fui ensinada a lidar com as barreiras.
Uhum. Não vais chegar lá nem perguntas se há escadas, se não há, como é que chegas, como é que não chegas. Tu vais. Ponto. Isto numa de nada te impede de fazer aquilo que tu queres. Não há acessibilidade? Ok, reclamas. Se não conseguires, vais pedir ajuda, como é óbvio. Mas se conseguires, vais e vais na maior. E sempre vivi com isto. Não foi no meio, eu não vou porque aquilo tem escadas e que não sei o quê. Se for um degrau assim um bocadinho maior, eu passo na mesma. Mas tenho aquela... Olha, se você colocasse ali uma rampinha, se calhar eu vinha cá mais vezes. Claro. Coisa que aconteceu num café aqui da localidade. Eu só fui lá uma vez e foi quando havia aqueles 2 degraus e eu pensei, eu vou voltar aqui. Por acaso eu não disse nada à senhora e disseram-me, amigos, olha, aquela senhora que tu foste lá da outra vez colocou 2 rampas para tu entrares. E eu não tinha dito nada e fiquei tão contente e percebi que se calhar devia de fazer isto mais vezes. Mentira, e fiz uma coisa extremamente loucos. A estação aqui de comboios é extremamente inacessível. Horrível. E eu então fazia um curso, esse que foi com o apoio da Associação Salvador, e eu tinha que passar por uma rampa imensa, debaixo de chuva. Foi horrível. Com a cadeira elétrica, então, Claro. dá para imaginar. Então queixei-me junto ao CP, não era nada com eles. Era com a Câmara. Queixei-me à Câmara, não era nada com a Câmara, era com a CP. Então liguei para as infraestruturas, não era com eles, era com a Câmara. Passei-me, Claro. se eu ando numa cadeira de rodas elétrica, se eu rebentar em cima da cadeira, dentro da estação, a culpa vai ser de quem? Claro. É como... Gri, e veio um senhor das infraestruturas comigo, uma viagem inteira. Não me levem mal, graças a Deus estava a chover torrencialmente. Para ele. Não me molha. Eu também. E o que é que eles fizeram? Ao lado da estação, abriram um caminho onde toda a gente passa. Se tem uma rampa, não tem, só tem uma entrada. Enfim. Pronto. A nível da sexualidade, eu tenho um ponto contrário. Obviamente, as pessoas não têm que namorar connosco por obrigação, mas existe outra faceta. As pessoas que namoram connosco e não querem que ninguém saiba. Claro, sim. Eu vivi 2 relacionamentos, numa de... E o que é que os outros vão pensar Claro. de mim? Não era de mim e Milda, mas dele que namorava com uma pessoa com deficiência. Foi logo para acabar. O outro ainda se andou aqui, aquela coisa, e não estou pronto para assumir. Esse foi o que me magoou um bocadinho mais, porque achei que seria algo, e depois o que é que me levou a pensar que se calhar eu não era digna de ter alguém, porque o que é que os outros iam pensar daquela pessoa? Claro. E isto também para as pessoas com deficiência é horrível. Horrível, sim, é verdade. Pronto. Muito bem, muito obrigada. Eu odeio estar a cortar palavras, mas só para dar aqui. Então, vamos fazer o seguinte, só porque não temos muito tempo, culpa minha, claro, podem me bater, mas eu vou abrir aqui, se alguém quiser fazer uma partilha face to face, ou voice to voice, digamos assim, voz to voz, peço só para tentarem ser sucintos, para tentarmos ouvir todos, e depois vou deixar os oradores, se algum de vocês vos apetecer comentar alguma coisa que a pessoa disse, também pedir a vossa serem sucintos, e depois eu vou lendo aqui as perguntas a ver se há aqui alguma coisa que saia, ou então a Esther, se quiseres, Esther, já vi que estás por aí, olá, se quiseres alguma partilha que esteja aí nos comentários, são todas válidas, mas não temos tempo para todas. Alguém levantou a mão? Desculpem, não vi aqui se alguém levantou a mão. Sim, levantou o Daniel. Força, Daniel. Boa tarde. Sou eu, Catarina. Boa tarde. Força. Boa tarde. O meu nome é Daniela Freitas. Eu, neste webinar todo, inclinei-me mais para o lado da Diana, porque tenho paralisia cerebral como a Diana, e identifiquei-me muito com tudo o que ela disse, com tudo o que ela partilhou, mas fazendo aqui uma partilha que vai de encontro ao mesmo. Eu muitas vezes apanho autocarros. Tu conheces-me, Catarina, pessoalmente, e sabes que tenho dificuldades a nível de locomoção fora de casa. Eu estava a apanhar um autocarro onde houve muita... estava com a minha mãe e com uma amiga minha, onde houve
uma pessoa, pronto, assim, de mais idade, que me perguntou se eu precisaria de ajuda, estando eu com a minha mãe e com a minha colega. Educadamente disse que não, porque estava com a minha mãe e com a minha colega, a conversa ficou por ali. Caso contrário, estava eu a apanhar o meu autocarro, que eu ia viajar para Lisboa, e estava, curiosamente, com uma amiga da Diana. Lembra-se dessa pequena história, Diana? Eu acho que ela te contou na altura. E a minha mãe tinha ido comigo para me pôr no autocarro, e a minha mãe ficou super atrapalhada porque teria que vir embora e não queria sequer que eu me aleijasse a passar para o autocarro, fosse o que fosse. E curiosamente estava lá essa amiga da Diana que me teria visto de costas. Eu sinceramente não a reconhecia logo à primeira, porque eu estava de costas, e essa amiga dela veio-me cumprimentar, e a minha primeira pergunta foi: como é que está a Diana? Não é como é que ela estava, como é que está a Diana? Foi. E ela disse que não tinha falado com ela e não sei o quê, e a minha mãe depois comentou que queria ir embora. E essa amiga, que eu não vou mencionar o nome, mas a Sara, lá está. Pronto, a Diana sabe perfeitamente quem é, muitos de vocês não sabem. Disse à minha mãe: não se preocupe, que eu posso metê-la no autocarro. Nós tínhamos o mesmo destino, em carreiras diferentes, e o mesmo destino de volta ao Porto em carreiras diferentes. E aconteceu-me que eu estaria a regressar e ela, ao mesmo tempo, estaria a regressar noutro autocarro. E perguntou-me: tu checas primeiro que eu, queres esperar para mim? E eu ajudo-te a entrar no Uber para vires embora? E eu disse: não há problema nenhum, que eu já tenho tudo preparado. E outra partilha, que não é partilha, mas é mais uma pergunta ali para o lado do David, porque já percebi que ele é o provedor com deficiência da Câmara de Matosinhos. David, tira-me só uma dúvida: há provedor na Câmara do Porto? É que eu sou residente no Porto e muitas reclamações terei a apresentar, e não sei se há provedor neste momento na Câmara do Porto. Já houve durante muitos anos a arquiteta Lia Ferreira, que foi uma excelente provedora, mas não, já há alguns anos que não existe. Existe um provedor do cidadão, se não me engano, e é esse provedor do cidadão, que creio que é até o ex-reitor da Universidade do Porto, que entre outras coisas, recebe esse tipo de questões. Ok. Mas infelizmente não há. Não, por tu teres partilhado isso, é que eu me lembrei, por acaso, de perguntar, porque eu tinha a ideia que realmente não havia provedor, mas pronto, tudo bem. E era só isto. Catarina, parabéns pelo excelente webinar que tu organizaste. Que estiveram aqui a ensinar-nos. Parabéns a todos, sim, parabéns a todos, mas em especial a ti, porque tu sabes que Obrigada. sou mais próxima de ti e da Diana, portanto, parabéns a todos, e excelente, e deu para aprender muito mesmo. Obrigada. Muito obrigada. Não sei se mais alguém quer, enquanto alguém se voluntaria, se quiser falar, eu estava aqui a ver as perguntas, a Sandra tinha perguntado, e quando alguém se sente ofendido por eu tentar explicar que não pode mexer na minha cadeira, do género, será que eu é que estou errada? Portanto, há muito este sentimento, não é? Nós é que estamos a ser agressivos ou errados, não é? Digamos, quando rejeitamos uma ajuda que nem sequer foi pedida. Deixem-me ver aqui várias pessoas a dizer que sentem muito o que a Diana disse, o preconceito e a discriminação, agradecer a partilha também. Deixem-me só ver, quando olham para nós como coitadinhos, com um olhar de pena, não é? Não sei se mais alguém quer falar, se quiserem ponham só a mão no ar para eu ver. Aqui pergunta-se como se ensina aos pais. Força, David. Pegando na chega da Sandra, de facto, uma das coisas que de facto acontece muitas das vezes é as pessoas mexerem na nossa cadeira como se aquilo fosse património público, não é? Ou então a questão de, olha, um bengaleiro gratuito num bar, não é? Aquela questão de, olha, posso colocar o teu casaco aí, pronto. De facto, isso também é uma questão que às vezes
dependendo obviamente do nosso sentimento de espaço, não é? Pode ser também discutível. E eu pessoalmente também fico um bocadinho incomodado quando tocam na minha cadeira sem obviamente me conhecerem de lado nenhum ou eu permitir, não é? Mas pronto, porque no fundo a cadeira acaba por, em algumas situações, ser um bocadinho a extensão do nosso corpo, não é? E um bocadinho, e portanto, a gente sente um bocadinho como uma invasão do nosso espaço e do nosso, não é? E da nossa bolha de segurança, digamos assim, não é? É isso. Sim, sem dúvida, assino completamente por baixo. E a Inês, não sei se ainda estás aí, mas vou ler aqui a tua partilha sobre o ensino. Que a Inês é uma pessoa com deficiência, para quem não conhece, depois quiseres falar, Inês, não sei se ainda estás por aí, mas diz que no sentido que eu mesma não objetivava nada, muito menos o ensino superior, e a Inês está na faculdade neste momento. Fazia do assunto mesmo um tabu, porém estou este ano no primeiro ano da licenciatura e é super evidente a falta de acessibilidade em atitudes e acessibilidade física. Há muito desconhecimento até da própria deficiência e, por exemplo, na altura das candidaturas, eu senti que tinha preocupações diferentes das dos meus colegas, mas não havia quem me orientasse. Logo, mais uma razão para não me aventurar em perspectivar um futuro académico. Portanto, isto é muito, muito comum e eu, por exemplo, para vos dar uma partilha pessoal, quando estive na faculdade, ninguém me informou, por exemplo, que eu tinha direito às propinas, por ser uma pessoa com deficiência, e, portanto, eu paguei as propinas durante o primeiro ano e depois até foi uma amiga, a Manuela, com deficiência, que me disse, olha, obviamente que eu também não me fui informar, mas eu pensei, quer dizer, veem a minha cadeira de rodas na secretaria, podiam-me ter dito alguma coisa e não me disseram, portanto há aqui também muito falta de informação e de orientação, digamos assim, eu depois fui procurar informação e consegui sabê-la. David? Só muito rapidamente um breve apontamento. Na Universidade do Porto existe um gabinete de apoio aos estudantes com necessidades especiais, que é sediado na Faculdade de Letras, e cada faculdade da Universidade do Porto tem um elo de ligação com este gabinete. Portanto, se houver dúvidas a este nível, podem sempre recorrer a este gabinete ao estudante com necessidades especiais, ok? Muito bem, muito obrigada. Diana? Eu ia falar no que o David falou, portanto, era muito isso, e dizer que definitivamente esta coisa de entrar na faculdade e de ir à procura tem que partir muito de nós, e é uma coisa que eu ainda sinto muita falta. Por exemplo, mesmo na questão do atestado médico de incapacidade multiusos, foi a minha mãe que tratou desse processo todo, porque eu sou uma pessoa com deficiência congénita, então ficou mais do lado dela, e é porque a minha mãe é muito proativa e vai e procura e pergunta, não sei o quê. E aquilo, pronto, foi nesse sentido. Na faculdade aconteceu exatamente o mesmo, mas já comigo. Ou seja, eu depois vim a descobrir que efetivamente existe um gabinete de apoio ao estudante com deficiência, e ainda bem, graças a Deus, que me ajudou bastante. Mas efetivamente de procurar, ok, o que é que eu tenho direito? Eu tenho direito a bolsa, mas como é que eu me candidato? Por onde? Pelo site da GES, pela faculdade? Quem me diz isto? E fica no ar. E ainda bem que existem estes meios, não é? Sim, sem dúvida. Jorge, está de mão no ar? Boa tarde. Para quem não me conhece, a Catarina já me viu. Já vi no último encontro, força. O David deve-me conhecer, mas não pessoalmente. Ele era motorista na Resende. Eu sou de Matosinhos. Pertencia à Proteção Civil de Matosinhos, que agora, infelizmente, não pertenço porque eu tenho síndrome de Guilherme de Barré, que é uma doença desconhecida, e que eu também não sei o que é, há 2 anos e meio. E eu pergunto isto ao David, e ele, se puder responder, eu sou motorista, era motorista. Hoje em dia os autocarros não abrem rampas para pessoas. No meu caso, eu só ando de andarilho ou de cadeira de rodas elétrica, não tenho outra forma de andar. E há muitos sítios, como por exemplo o novo banco em Matosinhos, que não tem acesso para uma pessoa como eu, ou com mobilidade reduzida, para subir. Portanto, Jorge, em relação aos transportes públicos, essa questão de facto foi levantada e pronto, e a empresa que agora se chama Maré, de facto tem muito poucos autocarros adaptados.
E, portanto, aquilo que se tenta fazer é ser um bocadinho a pessoa que precisa contactar e de modo a que a Maré reforça a carreira que a pessoa precisa com esse tipo de autocarros. De qualquer das maneiras, devo também dizer que, neste momento, a nível metropolitano do Porto, vai haver autocarros, sob o ponto de vista metropolitano, e vão ser adquiridos muitas viaturas, e obviamente que elas já vão todas cumprir com a legislação. Portanto, eu acredito que a curto, médio prazo as coisas melhorem, ok? As coisas melhorem. E tinha-me falado de outra coisa que eu agora me esqueci. Jorge. Tinha-me falado que eu agora já não me recordo outra coisa que lhe queria dizer. Tinha-me falado de outra coisa, além dos transportes, que era... O novo banco. Pronto, aí é fazer uma reclamação, Jorge. Aí é fazer uma reclamação. Aí pode escrever um e-mail também para o provedor, eu deixo aí o e-mail do provedor, mas aí é fazer uma reclamação na instituição bancária, obviamente. Está bem? E hoje em dia, se repararem, também já há muitos bancos a corrigirem estas adaptações. Não é? Eu sou motorista na Reis. Eu sou motorista na Maré. Da Maré, sim. Agora chama-se Maré, não é? Agora chama-se Maré. E eles não abrem rampas. Pois, segundo a informação que eu tenho, há alguns autocarros que têm rampa, não é? Mas que são poucos e muitas vezes estão avariadas, não é? Tem, mas não tem autorização de abrir. Interessante. Ok. Vou ver isso, Jorge. Vou ver isso. Obrigado pelo alerta. Obrigada. Eu vou só ler aqui uma partilha do Nelson e vou sugerir, como já estamos mesmo a terminar, que os oradores, eu tinha pedido, eu gosto sempre de deixar aqui um perlim-pim-pim no final, que é para nós não sairmos daqui e nunca mais pensarmos nisto, quer dizer, nós pessoas com deficiência é impossível, mas se tiverem oradores e toda a gente, atenção, se tiverem sugestões culturais, deixem-nos no site filmes, livros, documentários que queiram que fique para nós todos, deixem aí no chat e vão anotando, não é? Porque acho que é sempre bom não ficarmos só por aqui, ou então pessoas que conheçam e que acham que têm alguma coisa de importante a dizer. O Nelson diz que relativamente à temática da deficiência e do cinema, o filme Outra Margem, do Luís Filipe Rocha, foi o único em Portugal que teve um ator com deficiência, e para vocês pesquisarem o concurso internacional Eater Seals Disability Challenge, que é um concurso de curtas-metragens criado por um ator com deficiência em 2013, e é pena não haver estes concursos em Portugal. Realmente falta aqui bastante representatividade. A Helena diz também como fazer reclamação para falta de acessibilidades dos transportes públicos em Braga. Eu penso que será para a empresa. Contactar a empresa e pedir. A empresa tem que ter um livro de reclamações e pedir para fazer uma reclamação, não é? Exatamente, sim. Eu penso que será isso. Bom, faltam 2 minutinhos, não sei se mais alguém tem alguma partida final, se os oradores querem deixar uma mensagem final. Eu posso, já agora, já que estava a falar, pronto, eu de facto já sou um bocadinho de outra geração, mas eu recomendo lerem um livro muito interessante chamado Feliz Ano Velho, de Marcelo Rubens Paiva. É um escritor brasileiro que em adolescente também ficou tetraplégico. Ele escreveu esse livro, Feliz Ano Velho, e é um livro que foi escrito nos anos 80, mas é um livro muito interessante e que ao lerem percebem de facto que muitas das coisas que nós falamos aqui, toda a gente passa por elas. Sim, e quando estava internada, por acaso, esse vídeo. É muito interessante. E pronto, a minha mensagem de facto é as coisas são mais difíceis para nós. Nós temos que desprender mais energia quando queremos fazer alguma coisa, é verdade. Temos que planear melhor as coisas, é verdade. Mas não podemos desistir, podemos eventualmente focar-nos em algumas coisas e não fazer todas de uma vez, mas não podemos desistir. E eu creio que também só com a nossa
a nossa visibilidade e o facto de nós não desistirmos é que nós vamos conseguir mudar alguma coisa. Por isso apelo a que vocês se mantenham ativos nesta questão também do ativismo e da promoção da visibilidade das pessoas com deficiência. Obrigado. Muito obrigada, David, por tudo e pelo teu trabalho também, que é importantíssimo. Nuno. Olha, Catarina, muito obrigado por me teres colocado agora. Eu ia dizer algumas coisas, mas o David tocou nos pontos todos, portanto não vou cansar-vos com isso. Acho que é essencial, eu vou só fazer aqui uns sublinhados, não se importam. É Claro. essencial cada vez mais as pessoas com deficiência, nós, sairmos para a rua, mostrarmos. Eu estou aqui, eu quero viver, eu tenho esse direito. Mas também tenho um dever, que é o dever de não me esconder. Eu vou só partilhar uma frase convosco, eu estou na minha casa e prometo não vos mostrar roupa suja, também não tenho, porque a minha mãe vem cá fazer a lida da casa. Eu tenho uma frase ali na parede, está longe, eu sei. É um meu lema de vida, que é: nós não queremos saber se é difícil, apenas se é possível, é focarmos na possibilidade. Acreditem, eu em 2009 não havia nada de pessoas com deficiência a surfar em Portugal. Eu fui para dentro da água com uma posição muito egoísta, que é: eu quero surfar e vou criar uma associação para eu me pôr na água. A partir desse momento já surfou com a associação mais de 12 mil pessoas. Eu não me estou a enganar no número. Algumas repetentes, como é lógico, não é? Mas mais de 12 mil pessoas já puderam ir à água e o David também foi, e com um sorriso enorme. O segredo é este. E não há um segredo maior do que este. O segredo é só este. Mostrem-se. E digam: eu estou aqui. Malta, vamos levar pancada. Há malta que não vai gostar de nós. Há malta que não se vai apaixonar por nós. Mas digo-vos uma coisa: as paixões que eu tenho são todas maravilhosas. Muito obrigado mais uma vez pelo vosso convite. Obrigada, Nuno, e obrigada também por todo o teu trabalho, que é incrível. E eu peço-vos desculpa, porque eu estava a ver o tempo do Teams, nós entramos mais cedo, e vi agora que ainda faltam 8 minutos para as 7. Portanto, não precisamos de ligar o turbo tanto, não é? Mas também. Sofia, força. O David e o Nuno disseram praticamente aquilo que eu queria dizer, mas como viajante, eu gostava de deixar aqui a mensagem que às vezes parece-nos mais difícil antes de estarmos lá, antes de sairmos, é tudo mais complicado. Portanto, a minha mensagem é o Just Go, que é o nome do meu blog, que é vamos. E claro que com algum planeamento, com algum cuidado, mas vamos e depois logo se resolve e logo vemos. Não deixem de ir, não deixem de sair, e como viajante também, gosto sempre de deixar a mensagem que para viajar não é preciso ir para o outro lado do mundo, pode ser aqui ao lado, aos bocadinhos, vamos vendo que se conseguimos ir aqui hoje, amanhã vamos um bocadinho mais longe e vamos aonde gostamos. E o mundo é enorme e se não conseguimos fazer tudo, há muita coisa que conseguimos fazer, há muitos sítios que conseguimos ver e aproveitar. Portanto, é como o Nuno diz, saiam e aproveitem. Eu ia te perguntar, infelizmente não temos tempo, umas dicas para viajar, mas o teu blog, visitem, porque efetivamente tu tens lá imensas viagens e com todo o teu planeamento, digamos assim, que é super útil. Sim, e qualquer ajuda também que precisem é só mandar mensagem, que eu sempre que posso e que consigo ajudo. Sim, já me safaste muitas vezes. Obrigada, Sofia, obrigada pelo teu trabalho também. Diana? Ou Emilda? Eu acho que a Diana pôs também. Olha, eu quero aqui utilizar um bocadinho das intervenções de cada um dos oradores que já foram fazendo e também mostrar-vos, através do meu exemplo, quando aquilo que o Nuno estava a dizer, tipo, metam-se nos sítios, é real. Eu faço parte sou redatora do jornal da minha faculdade, jornal esse onde assim, a deficiência era assunto nenhum, nada. Todos os meus artigos, mas é todos, eu posso estar a falar de responsabilidade civil, do não sei quê, não importa, não importa. Eu tento falar um bocado mais sobre isto e sobre a deficiência e as minhas temáticas têm sido sempre muito direcionadas para a deficiência. Eu sei que às vezes pode parecer tipo, esta tipa só fala sobre deficiência, mas é que até aqui nunca ninguém tinha feito, nunca ninguém se lembra de nós.
Então, se nós estamos nos sítios e se nós temos a oportunidade de alertar para estas questões, vamos falar sobre isso. E vocês vão ter que nos ouvir. É isso. Vamos tipo, meter o pé. Não tive contacto com ninguém que fez Erasmus. Fui na mesma, fui lá, vi como é que era, ok. Nunca ninguém fez? Ótimo, eu vou lá e faço. Ou seja, às vezes mete muito medo de sermos quase sempre os primeiros a fazer alguma coisa. Mas vamos perceber que é só porque nos disseram que, ok, se calhar tu não podes fazer, tá? Então, às vezes esta questão de ser os primeiros pode assustar um bocado e a mim assusta muito. Mas de entrar e de ir lá e fazer, e também deixar-vos aqui a sugestão, eu iniciei um projeto, um podcast sobre deficiência e igualdade de género. Se quiserem seguir no âmbito do meu projeto, @metamorfose, com essa tal colega que eu vos disse que não tem deficiência, aqui também para arrebentar um bocado a bolha, para mostrar que as pessoas podem entrar nesta conversa connosco, mesmo não tendo deficiência, porque às vezes eu sinto um bocado isso, mesmo dos meus amigos, tipo, eu não tenho nenhuma deficiência, se calhar eu não posso falar com tanta propriedade. Não, podem, cada um fala do seu lugar. Eu também só falo por mim, eu não falo por todas as pessoas que têm paralisia cerebral, nem por todas as pessoas que têm limitações decorrentes da paralisia cerebral. Então, é isso. Vão, façam, metam-se. Às vezes mete medo, mas vamos com medo na mesma, porque vai dar certo. Ok? Obrigada, Diana, pela tua partilha também sempre tão importante e por estares a desbravar caminho, que é essencial. Emilda, não sei se queres dizer algumas palavras finais ou se estás... Eu estou de acordo com tudo, é mesmo isso. Nós somos os próprios a limitar-nos muitas vezes e a deixar-nos que os outros, entre aspas, envenenem um pouco a nossa vontade de viver. Desta passagem da instituição para esta casa, eu tive muito essa influência e esqueci-me da pessoa que eu sou. E é mesmo isso. Eu sempre saí, eu sempre fiz tudo e nós temos que sair, nós temos que fazer. E vai existir sempre limitações, barreiras, tudo mais possível e imaginário. Nós temos que atravessá-las e ajudar os outros a perceber que o mundo é feito para todos e não somos o centro de tudo. Eu não gosto de ser o centro das atenções. Não gosto, vem a Emilda, isto tem que estar adaptado. Não, vem a Emilda e mais outras Emildas que também precisam e mais pessoas com mobilidade reduzida e mais com cadeiras e tudo, entendem? E, ok, se eu pudesse ser a voz e poder ajudar a mudar isso, ótimo, mas vamos abrir um pouco mais a mente e é possível para mim, também é possível para os outros. Muito obrigada, Emilda. Parabéns também pelo teu trabalho e por me teres aceito este convite. E eu, antes de passar a palavra à Esther ou à Margarida, não sei quem vai falar, agradecer-vos a todos também. Primeiro, aos oradores por terem aceito o convite, à Associação Salvador por me ter lançado este desafio de organizar este evento e a todos os que estiveram aqui. Eu só queria dizer que aprendo imenso, sempre, sempre, sempre. É super importante. Eu fiquei a saber no outro dia, à luz da filosofia e da história, o ser humano sempre procurou pessoas iguais a ele, por uma questão de proteção. Tudo o que era estranho era perigoso e então os homens lá atrás, os homens das cavernas, procuravam grupos iguais, porque tudo o que era estranho era perigoso e nós hoje continuamos um bocadinho com esta ideia e tudo o que é diferente do normativo ou da norma assusta. E a deficiência e nós, pessoas com deficiência, muitas vezes a nossa presença, como não é naturalizada e normalizada, acho que assusta e, portanto, por isso é que eu acho tão importante nós falarmos e termos um papel aqui de falarmos por nós e termos a nossa voz ativa mediante as nossas vivências, que são todas tão diferentes. Portanto, obrigada. Acho que qualquer dos oradores estará disponível se tiverem alguma pergunta dirigida, mais específica para cada um, para falar com vocês. E passo a palavra à Margarida e agradeço a todos. Obrigada. 1 minuto, Margarida, que falta para a chefe. Muito obrigada, Catarina. Pronto, eu não me vou alongar muito mais. Agradecer mais uma vez aos oradores e a ti, Catarina, por teres aceito o desafio e teres depois estendido o convite a este painel incrível. Agradecer a todos os que estiveram presentes. Queria só deixar 3 notas importantes. A primeira é que nos próximos dias receberão então o link com o vídeo gravado, como vos tinha dito no início da sessão.
Relembrar mais uma vez que a Associação Salvador tem sempre a porta aberta para qualquer questão que surja e, portanto, estamos sempre ao vosso dispor, para qualquer que seja o tema. Não dominamos tudo, mas sempre que não dominamos tentamos procurar a resposta ou encaminhar-vos para o sítio certo. Por isso, saber que tem aqui uma porta aberta. E relembrar, não menos importante, mas para o fim, relembrar que temos os próximos encontros temáticos já programados, que vão ser presenciais, que vão acontecer no seguimento de outro encontro, que foi o encontro sobre condução autónoma. Eu já deixei aqui na nossa conversa os links para quem se quer inscrever. De qualquer das formas, se restar alguma dúvida, como vos disse, é só entrarem em contacto connosco e terão as dúvidas todas esclarecidas. Mais uma vez, muito obrigada a todos. Um resto de bom dia e boa semana. E qualquer questão, estamos ao vosso dispor. Obrigada. Obrigada. Tchau. Obrigada. Posso só dizer uma Obrigada. coisa? Desculpem, eu cheguei super tarde, não consegui entrar a tempo. Tive imensa pena, mas vou ver a gravação. Agradecer mais uma vez e obrigada, Margarida, por teres dado aqui esta ajudinha. Só queria também dizer uma coisa: mandem-nos sugestões de temas para próximos encontros temáticos. Se tiverem, para além da sugestão de tema, se tiverem sugestões de oradores, digam, está bem? Porque nós queremos disseminar o conhecimento disponível sobre os temas que realmente interessem. E também queria dizer-vos que temos 2 temas que devem ser alvo de encontros temáticos. Um é sobre socorro e evacuação de pessoas com deficiência. Estamos a articular com a Proteção Civil. E outro sobre parentalidade. Só que ainda não estão abertas as inscrições, estamos a definir dias para acontecerem, mas quando tivermos os dias saberão, está bem? Obrigada a todos, fica a porta aberta, como a Margarida estava a dizer, e até à próxima. Obrigada, Catarina. Obrigada a todos os oradores.